Nossa história começa com um otaku gordo, que se intitulava o Ninguém. Por causa disso, ele sofreu muito na escola, então, ele decidiu estudar, acreditando que se desse duro e ganhasse muito dinheiro, todos esses problemas uma hora desapareceriam da sua vida. Isso poderia até ter funcionado se não fosse por uma coisa: ele realmente era um otaku gordo e não era nem um pouco inteligente. Após terminar a escola, a única oportunidade que conseguiu foi a de se tornar um parceiro de treino, e isso só porque o requisito para se tornar um parceiro de treino era pesar mais de 100 quilos. Logo depois, a mesma situação de antes se repetiu, com ele apanhando dos outros membros da academia, sozinho. Ele chorou, sem conseguir entender por que todo mundo insistia em maltratá-lo. Logo em seguida, o supervisor Mag Hansen se aproximou e pediu para o Xiao Wu cuidar do relatório mensal. Sem jeito, ele tentou argumentar que seu trabalho era só ser um parceiro de treino, mas, em resposta, o supervisor mostrou os músculos e o encarou de um jeito ameaçador. Assim, o rapaz concordou na hora em fazer o relatório e entregá-lo o mais rápido possível. Logo que aceitou a tarefa, Mag Hansen o chamou de novo, mas Xiao Wu apenas virou o rosto para o lado. Nesse momento, os outros membros da equipe surgiram das sombras, também pedindo ajuda com as tarefas deles. Com tantos pedidos novos, a expressão do rapaz mudou por completo. Ainda assim, ele sorriu e concordou em cuidar de tudo para a equipe. Quando deu meia-noite, a cena era outra. Sentado na frente do computador, ele se lamentava por não ter recusado, já que nem ia ganhar um aumento. De repente, uma dor lancinante atingiu seu peito. Nessa hora, ele se lembrou do aviso do médico sobre o risco de morrer se não emagrecesse. Desesperado, ele estendeu a mão para o lado, tentando chamar uma ambulância. Logo, uma mensagem apareceu no seu celular, informando que o serviço foi suspenso por falta de pagamento. Sem ter o que fazer, o rapaz simplesmente aceitou que ia morrer ali mesmo. Antes de morrer, ele decidiu que precisava mudar, e que não podia mais continuar vivendo assim. Em seguida, ele moveu o cursor do mouse para apagar a pasta chamada Materiais de Estudo. Assim que terminou, ele deitou a cabeça sobre a mesa, finalmente em paz. Seu último desejo era não ser um otaku gordo e repulsivo na próxima vida. Porém, seu dedo escorregou, e ele clicou sem querer em enviar para todos, pouco antes de uma nova mensagem aparecer. Para sua surpresa, Man Hengxin pareceu impressionado ao ver que o relatório do Xiao já estava pronto. Enquanto isso, o conteúdo da pasta estudos foi revelado. Naquele momento, toda a equipe do escritório reagiu em choque ao que apareceu na tela da sala de reuniões. De repente, seus olhos se arregalaram. Logo depois, ele renasceu como um bebê, e se questionou se aquilo era realmente um novo começo. 20.000 anos se passaram no continente Qixil. Então, uma jovem garota segurou seu braço enquanto o chamava pelo nome. Com isso, Shen Xiaoyu o lembrou da promessa deles de explorarem o mundo juntos para além da montanha. Ela então comentou que havia treinado ali por 20.000 anos, sem nem perceber a passagem do tempo. Finalmente, o jovem alegou que era apenas uma pessoa comum, que só causaria problemas se descesse a montanha. Xiaoyu, no entanto, não conseguia entender como uma pessoa comum poderia levantar uma montanha. Naquele momento, ele confirmou para si mesmo que havia realmente reencarnado. Sua nova vida era como o jovem mestre de uma seita demoníaca. Por essa razão, ele se escondeu para treinar, já que a seita estava em declínio e não podia protegê-lo. A garota apenas sorriu, pensando em como essa companhia a salvou do tédio. As lições de sua vida passada o motivaram a treinar rigorosamente por 2 milênios. Depois de tanto tempo, no entanto, ele finalmente percebeu algo enquanto caminhava ao lado dela. De repente, uma serpente gigante apareceu na frente deles, fazendo-o entender que havia sido transportado para um mundo de fantasia. Mesmo assim, ele ainda se via como um hooligan genuíno, mas sem raízes espirituais. Assim que a criatura avançou, ele pensou que, além de sua força física, não tinha mais nada. Em um instante, ele preparou um soco com o punho cerrado. O golpe atingiu o corpo da serpente em cheio, liberando uma onda de choque massiva. Logo em seguida, a força atravessou a criatura e abriu uma clareira na floresta. Pequenos destroços choveram do céu, enquanto ele observava o resultado. Com isso, o jovem sugeriu que comessem carne de serpente, e a garota concordou com entusiasmo. Sua companheira olhou para ele com admiração, impressionada por ele ter derrotado um dragão do nível do núcleo dourado. De repente, uma voz os interrompeu enquanto se preparavam para cortar a carne. Nesse instante, um homem em uma espada flutuante os acusou de roubar o dragão que ele estava caçando. O instrutor Xiu Quan-Hu, da Academia Xiu Quan, declarou que eles eram membros da seita demoníaca. O jovem o encarou de volta, com a expressão inalterada. Logo depois, ele negou a acusação, se perguntando como aquele homem os havia descoberto. Sem pensar 2 vezes, ele se curvou até o chão e começou a pedir desculpas.
O instrutor observou a dupla, sabendo que eram apenas uma raposa-demônio e uma pessoa comum sem raízes espirituais. Por isso, ele decidiu que não havia necessidade de desperdiçar mais palavras com eles. Logo em seguida, ele avançou com sua espada, usando a segunda forma de sua técnica. Enquanto a arma era lançada em sua direção, Wu Lingen a pegou no ar, deixando o instrutor atônito. Mesmo ainda curvado, ele se desculpou por ter pego a espada, deixando Xiu Quan confusa com a situação. O oponente se recusou a acreditar, pois uma pessoa comum jamais conseguiria parar sua espada voadora. Sendo assim, ele se virou para a garota e a acusou de ajudar o rapaz secretamente. Após um momento de hesitação, sua expressão mudou. O homem então decidiu que os dois morreriam por sua arrogância, e atacou com 2 espadas. Mais uma vez, Wu Lingen pegou as lâminas no ar, surpreendendo seu oponente. Ele logo se curvou de novo, pedindo que o instrutor o matasse, mas que não machucasse Xiu Quan. O instrutor então invocou dezenas de espadas, e as lançou em direção à garota. Sem hesitar, o rapaz se pôs na frente dela enquanto as armas se aproximavam. Com movimentos ágeis, ele avançou por entre as lâminas para interceptar todas elas. No final, ele estava segurando todas as espadas e se desculpou por tê-las pego por instinto. O oponente paralisou, sem saber como reagir àquela situação. Rapidamente, sua postura mudou e ele se desculpou, chamando o rapaz de sênior e afirmando que tudo não passou de um mal-entendido. Então, ele pediu suas espadas de volta para poder ir embora imediatamente. Naquele momento, um ataque passou de raspão pela sua cabeça. Uma rajada de fogo foi lançada em direção à floresta, causando uma explosão massiva ao longe. Wu Lingen então concordou em devolver as armas, incapaz de negar o pedido. Com isso, o instrutor olhou para o próprio corpo, notando o dano que havia sofrido. O rapaz apenas se virou e disse que eles precisavam voltar para casa para cozinhar para o pai dele e os outros. Enquanto começavam a se afastar, Xiao Yu se virou para o homem para falar sobre o que aconteceu. Com uma aura sombria, ela o ameaçou, dizendo para ele não se atrever a contar sobre isso para ninguém. Aterrorizado, o instrutor concordou várias vezes com a ordem dela. Logo depois, o rapaz a chamou para ir embora, e ela correu para alcançá-lo. Sozinho, o homem observou os dois desaparecerem ao longe, carregando a serpente gigante. Assim que eles sumiram de vista, ele caiu de joelhos, se perguntando quem eram aquelas pessoas. Sua expressão se fechou ao pensar que a felicidade deles não duraria muito. Logo em seguida, ele caiu na gargalhada, planejando contar ao velho ancestral da academia o que tinha acontecido para que os cultivadores demoníacos pagassem o preço. Assim, Xu Liu comentou que mesmo que Lingen pudesse derrotar cultivadores, ele insistia em se chamar de uma pessoa comum, mas ele negou ser páreo para um cultivador, enquanto a garota argumentava que o homem claramente tentou matá-lo. Como não tinha raízes espirituais, o jovem explicou que era por isso que treinava seu corpo com ainda mais afinco. Enquanto caminhavam, ela percebeu que ele não precisava treinar de forma tão implacável o tempo todo. Mesmo assim, a jovem achou adorável como seu companheiro parecia não ter noção da própria força. Logo, o cenário mudou, revelando as montanhas à distância. Em seguida, o jovem levou os pedaços de carne até a entrada de uma caverna e avisou que ia entrar. No entanto, uma placa na entrada alertava sobre uma presença demoníaca e crimes imperdoáveis. Lá dentro, um grande caldeirão estava posto sobre o fogo. De repente, um homem imponente surgiu das sombras, ameaçando de morte qualquer um que ousasse invadir o território da seita demoníaca. Ainda assim, sem se abalar, Wu Lingen simplesmente sorriu e anunciou que havia trazido carne de serpente. Imediatamente, a expressão do grupo mudou por completo ao darem as boas-vindas ao jovem visitante. Atrás das grades, todos imploravam pela carne, dizendo que o cheiro estava maravilhoso e que estavam morrendo de fome. Então, o jovem explicou que, apesar das aparências, aqueles eram tios que cuidavam dele. Mesmo assim, o líder do grupo apenas virou o rosto, insatisfeito. Nesse momento, Wu Ji, um líder da seita, perguntou se o garoto ainda o considerava um pai, já que não o via há 3 horas. Mas o filho se justificou, dizendo que a caça e o preparo da comida o atrasaram, embora seu pai tenha rebatido que sabia o que estava acontecendo lá fora. Então, o mais velho acusou a garota de tentar convencê-lo a descer a montanha de novo, mas o jovem negou. A resposta do líder foi um grito furioso, rejeitando completamente o pedido. A explosão de raiva deixou tanto o filho quanto Xiu Liu chocados. Mesmo selado por 20 milênios, Wu Ji alegou que ainda se lembrava da astúcia da seita justa. Com isso, ele perguntou se o garoto queria que o próprio pai o enterrasse, o que fez o jovem se desculpar. No entanto, ele hesitou por um instante antes de continuar. Logo depois, o patriarca explodiu, dizendo que ouvia as mesmas desculpas há 20 mil anos. A atitude do filho deixou o homem completamente sem palavras. Ainda assim,
Ling Yin declarou que não desejava mais permanecer na floresta, mesmo que isso significasse ser caçado ou morto. Então os outros membros o chamaram de ingênuo, lembrando que ele era o último da família e que partir seria um suicídio. Nesse momento, Xiu Liu interrompeu a discussão para revelar que eles encontraram um cultivador justo, e ela contou que seu companheiro o derrotou com um único soco. Embora ele tentasse dizer que foi apenas um mal-entendido, ouvindo isso, Wu Ji se perguntou em silêncio se o garoto tinha mesmo ficado tão forte. Mesmo assim, ele gritou que Ling Yin era apenas uma pessoa comum sem raízes espirituais. Em seguida, ele perguntou como seu filho enfrentaria cultivadores mais fortes, deixando a garota preocupada. Por isso, o pai o avisou para não se achar invencível, só porque tinha derrotado alguns inimigos. Mas o jovem respondeu que nunca tinha falado em ser invencível e que não estava interessado nessas coisas. Seu verdadeiro objetivo, ele revelou, era quebrar o selo e resgatá-los, algo que ele nunca conseguiria na floresta. Então, Wu Ji se virou para os outros e perguntou se eles tinham contado isso para seu filho, mas todos negaram. Naquele momento, o garoto se lembrou de como seu pai, mesmo selado, sempre se preocupou em protegê-lo. Agora que ele havia crescido, ele declarou que era sua vez de proteger o mais velho. Nesse ponto, Xiu Liu interrompeu para lembrá-los de algo que haviam esquecido. Ela explicou que, como seu companheiro não tinha aura demoníaca, sua identidade não seria descoberta, e os outros concordaram. Mesmo assim, Wu Ji se recusou a aceitar o risco porque qualquer avanço liberaria sua aura e o mataria. Então, o filho se virou para sair, pedindo para não ser culpado por uma decisão que ele já havia tomado. Assim que ele virou as costas, ouviu seu pai gritar para ele parar. Logo em seguida, um objeto foi jogado em sua direção. Ele o pegou no ar enquanto Xiu Liu também olhava para o item. Sem entender, o jovem perguntou o que era o objeto em suas mãos. O mais velho explicou que era a qualificação para o exame da Academia Eishou Wenshen, sugerindo-a como um primeiro destino. Imediatamente, o grupo ficou animado com a notícia, já que a academia era famosa por treinar cultivadores do nível do núcleo dourado. Ben Xiu Liu questionou a decisão, mas Wu Ji argumentou que o lugar mais perigoso também era o mais seguro. Com isso, o jovem entendeu que lá ele encontraria inúmeros caminhos de cultivo e poderia descobrir um para si mesmo. Em seguida, ele começou a arrumar seus pertences em uma grande trouxa. Logo, ele apareceu pronto para partir com uma carga imensa, anunciando sua partida para a Academia Eishou Wenshen. Curiosa, a garota perguntou como o pai dele havia conseguido o item, mas ele se recusou a responder. Então, Wu Ji admitiu que não podia mais proteger seu filho, portanto enviá-lo para a academia era a melhor maneira de mantê-lo vivo. Enquanto o jovem consultava um mapa, em segredo, o patriarca falou com a garota sobre o mistério envolvendo o corpo de Lin Jin. Ele então pediu a ela, uma raposa de 9 caudas de nível quase imperador, para protegê-lo Basakuti. Xiu Liu levantou a mão, confirmando que entendia a gravidade do assunto. Ela então perguntou quem lhes traria comida depois que ela e o garoto partissem. Ao fundo, o grupo todo congelou ao perceber a situação. Finalmente, Wu Ji gritou para que todos comessem, já que aquela seria a última boa refeição deles. Xiu Liu então se despediu e disse para ele aproveitar o momento. Assim que ela se virou, ele gritou para que ela esperasse, mas a garota avisou imediatamente que não traria mais comida. Então, com uma expressão séria, o pai a lembrou que o mundo estava à beira do colapso. Logo em seguida, ele a avisou que o poder oculto dentro de Lin Yin precisava despertar, pois o tempo estava se esgotando. Enquanto isso, a cena mudou para a entrada imponente da Academia Eishou Wenshen. Lá, um dos instrutores organizava a fila, ordenando a todos que mantivessem a ordem e não furassem fila. Os candidatos também foram instruídos a preparar suas fichas para o exame de admissão. Carregando sua bagagem, o jovem Wu Lingyin observava o local, esperando não chamar a atenção de ninguém. O instrutor explicou que as fichas precisavam ser inseridas na boca de um leão de pedra para detectar espiões. Logo depois, ele chamou o primeiro da fila para se apresentar. O candidato colocou o item na estátua, que brilhou e validou sua entrada. Com a aprovação concedida, o jovem agradeceu e entrou na academia. Em seguida, o instrutor chamou o próximo candidato da fila. Ao fundo, o novo participante entrou em pânico, se perguntando se sua ficha era falsa e se seria detectada. De repente, um grito chamou a atenção de todos na fila. O examinador anunciou que um cultivador demoníaco havia sido encontrado, enquanto a estátua prendia a mão de um candidato. Um dos espectadores explicou que o leão de pedra não soltaria ao detectar uma anomalia, deixando o observador apavorado. O homem capturado implorou por misericórdia, mas o instrutor ordenou que os guardas o levassem. Logo em seguida, o examinador e outro candidato apontaram para o garoto, informando que era a sua vez. Então o instrutor o chamou de suspeito por causa de sua mochila grande, e ordenou que ele inserisse a ficha.
Repetindo para si mesmo para não cometer um erro, ele se aproximou da estátua de pedra com a mão trêmula. De repente, os outros candidatos sentiram um tremor percorrer o chão do pátio. Com isso, o jovem colocou a mão dentro da boca do leão de pedra. O instrutor confirmou que o bilhete de admissão estava em ordem, enquanto a estátua brilhava. Logo após seu suspiro de alívio, os olhos da criatura se acenderam e uma energia vermelha começou a emanar. Em um instante, a estátua prendeu seu braço com força, a cabeça do leão se soltou da base e permaneceu presa em seu braço. Então, o resto do corpo da estátua se desfez em pedaços, deixando o examinador atônito. Ele ficou paralisado, sem entender o que tinha acontecido, com a cabeça ainda presa em seu braço. Sem graça, o jovem se desculpou e tentou consertar o estrago, juntando os pedaços do chão. Então, o instrutor o acusou de ser um cultivador demoníaco e ordenou sua prisão imediata. Enquanto era contido pelos guardas, ele tentou argumentar que o bilhete era válido. Nesse momento, o examinador explicou que o leão atacava automaticamente sempre que sentia energia demoníaca. Só então o jovem percebeu que havia sido contaminado pela aura demoníaca por conviver com os outros. De repente, a voz de Shouyu ecoou pelo pátio, ordenando que todos parassem. Assim que ela apareceu, a raposa questionou as ações descuidadas dos cultivadores, enquanto todos se perguntavam quem ela era. O instrutor então perguntou por que um membro de um clã de monstros estava interferindo nos assuntos da academia. Com isso, a jovem agarrou o braço de Lingan e se apresentou como sua guardiã. A revelação surpreendeu os outros candidatos, que cochicharam que o garoto devia ter uma origem importante. Em seguida, Shouyu sugeriu que o examinador verificasse a origem do bilhete de admissão. Olhando para o objeto no chão, o homem o reconheceu como pertencente à lendária seita número 1 do mundo. Ela então explicou que a seita havia sido destruída há 20 mil anos e que Lingan era seu único sucessor. Um dos candidatos questionou como a seita mais poderosa do mundo poderia ter sido destruída. Logo em seguida, ele mesmo acrescentou que o nome da seita era literalmente esse. Com isso, Shouyu argumentou que era compreensível que o bilhete estivesse contaminado com energia demoníaca. O instrutor refletiu que a situação era delicada e precisava ser tratada com cuidado. Mesmo assim, ele avisou os dois para não fazerem nada suspeito e se comportarem. Então, enquanto caminhavam, Shouyu disse ao jovem para não ficar tão tenso, aconselhando-o a agir como de costume para que ninguém suspeitasse, e ele repetiu a sugestão dela. Assim, a cena se abriu para revelar a arquitetura da Academia Suventin. Logo, uma multidão de novos alunos se reuniu em frente a uma torre que os recebia. Do alto, a instrutora da academia, Mei Yanli, observava todos em silêncio. Em seguida, o mestre Huang Luhong se aproximou para perguntar sobre os novos alunos daquele ano. O examinador comentou que havia alguns candidatos promissores no pátio. Entre eles estavam Baidi, do Pico Yuzhen, e o jovem mestre Tishenkao, da seita Huon. Sem perder tempo, o jovem convidou a garota para praticar o cultivo duplo com ele, mas, com uma expressão séria, ela simplesmente mandou que ele sumisse da sua frente. Ao redor deles, outros cochichavam que a garota era um supergênio, a filha do mestre do Pico Yuzhen. Mesmo assim, Baidi concluiu que seu pai estava certo e que nenhum dos novatos ali era digno de sua atenção. Lá de cima, o instrutor Mei comentava sobre a qualidade dos alunos, mas hesitou por um instante. Ele sentiu que algo estranho tinha se misturado ao grupo, enquanto Wu Lingen tentava agir normalmente. O mestre Huang riu pensando que ele era só alguém ansioso para mostrar sua força recém-adquirida. O examinador Mei, no entanto, duvidou que com um comportamento tão chamativo, ele passaria no primeiro teste. Logo em seguida, um dos assistentes saiu às pressas. Do alto da torre, o instrutor flutuou no ar e atraiu a atenção de todos, deixando-os impressionados. Ele então se apresentou como Mei Yanli, o responsável pela avaliação, e anunciou o início do teste. Ele explicou que apenas aqueles que passassem por todas as etapas se tornariam discípulos da academia. Enquanto observava, Yang Lingen sentiu que o rosto daquele instrutor lhe era familiar. Com isso, o homem o questionou diretamente, perguntando por que o estava encarando daquele jeito. Sem saber o que dizer, o garoto hesitou por um instante. Logo depois, ele apontou para um fio solto e brilhante que pendia do manto do instrutor. Diante do comentário, o examinador ficou em silêncio no ar por um instante. De repente, ele desceu rapidamente em direção ao grupo de alunos. Com um rosto assustador, ele parabenizou o novato e disse que esperava ansiosamente por seus resultados. O instrutor Mei, agora paralisado, tentou começar a falar. Então, ele repreendeu outra pessoa por não ter parado no local designado. Todos assistiam à cena, sem entender por que o examinador não conseguia voar, e como o novato se atreveu a apontar isso. O mestre Huang comentou que o garoto estava em apuros por ter ofendido aquele homem. Em um instante, o instrutor se libertou do fio que o prendia.
Então, ele explicou que aquilo foi só para descontrair o ambiente e anunciar o início da primeira fase do teste. Wu Lingen ficou se perguntando se o examinador era maluco e se era realmente necessário rasgar a própria roupa para o teste. Outros 2 alunos perceberam os músculos fortes e a aura intimidadora do homem. Logo, um deles o identificou como o lendário portador do corpo de saco de pancada sagrado. Essa habilidade impedia o cultivo ativo e o uso de feitiços. Em vez disso, o corpo absorvia ataques e capturava energia espiritual, tornando-se mais forte a cada golpe. Com ela, o usuário se tornava imune a todos os ataques de oponentes do mesmo nível. Assim, a cena deixou Lingen chocado, se perguntando se apenas masoquistas podiam se tornar cultivadores. Então o instrutor anunciou que cada candidato teria que acertá-lo com um soco para que ele pudesse avaliar o potencial deles. Sorrindo, o homem pensou que, ao controlar o teste, ele poderia garantir a reprovação do garoto. จากนั้นเขาก็ชี้ไปที่วูลิงเจนและสั่งให้เริ่มก่อนแต่เด็กหนุ่มคนนั้นแค่เตือนให้เขาเตรียมตัวให้ดีเพราะตัวเขานั้นแข็งแกร่งเอาเรื่องผู้คุมสอบหัวเราะแล้วบอกว่าต่อให้เป็นผู้ฝึกตนระดับวิญญาณแรกกำเนิดก็ทำอะไรเขาไม่ได้แต่ทว่าในขณะที่เขากำลังโอ้อวดถึงความทนทานของตัวเองอยู่นั้นเขาก็ถูกขัดจังหวะหมัดหนึ่งพุ่งเข้าใส่ใบหน้าของเขาเต็มแรงก่อนที่เขาจะทันได้พูดจบคลื่นกระแทกมหาศาลพุ่งทะลุร่างของผู้คุมสอบและทำลายส่วนหนึ่งของสถาบันที่อยู่ด้านหลังผู้เข้าสอบคนอื่นๆต่างยืนนิ่งแข็งทื่อตกตะลึงกับภาพตรงหน้าอย่างสิ้นเชิงในขณะเดียวกันมาสเตอร์ฮวงที่มองออกมาจากหน้าต่างก็เหงื่อตกไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นจากนั้นสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นหลุมขนาดมหึมาที่เกิดจากหมัดนั้นซึ่งสลับเส้นทางผ่านภูเขาไปด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดเขาก็ตระหนักได้ว่าทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วสำหรับเขาท่ามกลางซากปรักหักพังผู้คุมสอบนั่งอยู่บนพื้นในสภาพที่ควันลอยออกจากร่างกายดวงตาของเขาเหลือกขาวและมีฟองฟอดเต็มปากชายคนนั้นดูเหมือนจะหมดสติไปแล้วอย่างสมบูรณ์เด็กหนุ่มผู้ไม่เข้าใจความร้ายแรงของสถานการณ์หันไปหาคนอื่นๆแล้วถามว่าแบบนี้หมายความว่าเขาผ่านแล้วใช่ไหมเพื่อเป็นการตอบกลับผู้เข้าสอบคนอื่นๆทำได้เพียงถอยหลังไปอย่างเงียบๆจากบนหลังคาด้านบนจิ้งจอกตัวหนึ่งกระโจนลงมาอย่างว่องไวสไตดิ้งเซียวยูเฝ้ามองเหตุการณ์และสังเกตว่าลิงกันได้กลายเป็นจุดสนใจของทุกคนไปเรียบร้อยแล้วในกลุ่มผู้เข้าสอบนักเรียนคนหนึ่งสงสัยว่าผู้คุมสอบโดนโจมตีเข้าไปได้อย่างไรทั้งที่ตามทฤษฎีแล้วไม่ควรจะเป็นแบบนั้นพูดจบเขาก็หันไปหาผู้มาใหม่แล้วถามว่าเขาทำเรื่องน่าทึ่งแบบนั้นได้อย่างไรในขณะเดียวกันมาสเตอร์ฮวงก็เดินเข้าไปหาผู้คุมสอบที่นอนอยู่บนพื้นเขาประเมินได้อย่างรวดเร็วว่าพลังทำลายของหมัดเมื่อครู่นั้นเกือบจะเทียบเท่ากับระดับวิญญาณเทวะเร้นลับทันใดนั้นเองดวงตาของชายคนนั้นก็เบิกโพลงขึ้นมาในพริบตาเขาก็ดีดตัวลุกขึ้นยืนจากนั้นเขาก็พุ่งตรงเข้าไปหาเด็กหนุ่มคนนั้นด้วยสีหน้าที่ดูแปลกๆทันทีที่ไปถึงตัวเขาก็โวยวายว่าอีกฝ่ายรอบโจมตีตอนเผลอแถมยังต่อยหน้าเขาอีกในขณะที่เด็กหนุ่มได้แต่กล่าวขอโทษจากนั้นผู้เข้าสอบคนหนึ่งก็สรุปว่าที่กายาเทวะไม่ทำงานก็เพราะเขาถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวนั่นเองผู้คุมสอบประกาศว่าการทดสอบเมื่อครู่ถือเป็นโมฆะและเขาจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีถ้าหากใช้ลูกไม้อีกครั้งจากนั้นออร่าสีทองก็แผ่ออกมาห่อหุ้มร่างกายของเขาเพื่อเปิดใช้งานความสามารถนั้นนักเรียนคนหนึ่งจำได้ว่านั่นคือสุดยอดวิชาป้องกันของกายาเทวะผู้คุมสอบจึงโอ้อวดว่าต่อให้ใช้กำลังทั้งหมดก็ไม่สามารถทำให้เขาขยับได้แม้แต่น้อยโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยเด็กหนุ่มก็ซัดหมัดตรงเข้าที่ท้องของเขาเต็มๆ O punho afundou no corpo do homem, mas ele não se moveu do lugar. A multidão comentou maravilhada que o examinador nem sequer moveu as pernas com o impacto. O mestre Wang, no entanto, percebeu que havia algo de errado com aquela reação. Logo depois, foi revelado que o instrutor Mai havia desmaiado em pé. O mestre Wang então interveio, anunciando que todos haviam passado na primeira fase. Os candidatos comemoraram a notícia enquanto ainda se perguntavam sobre o nível de força do jovem. Em seguida, um estudante se aproximou para se apresentar a Wu Lingen. Ele se revelou como Zhang Men, o sucessor da seita Hu Wen, e listou suas habilidades. Com isso, ele decidiu aceitar Lingen como seu irmão jurado, deixando o jovem desconfortável com a ideia. Em um instante, os outros candidatos também se aproximaram, pedindo para serem seus irmãos mais novos. Logo depois, um rapaz se apresentou como Tianji, da seita Tianji, oferecendo informações precisas. Com um pedido de desculpas, ele admitiu que, embora coletasse dados, não tinha nada sobre seu novo irmão. Finalmente, Lingen sentiu uma certa familiaridade com sua atitude amigável. Então, Tianji perguntou a qual seita ou escola ele pertencia. Sem graça, Wu Lingen respondeu que era apenas um cultivador solitário. De repente, a multidão se abriu para dar passagem a gênio do Pico Yujian. Com isso, a jovem o acusou de gostar de atenção e prometeu mostrar a ele a diferença entre eles. Logo em seguida, a garota se virou e foi embora enquanto ele a observava.
Ao fundo, uma figura encapuzada acompanhava a cena em meio à multidão. O mestre Wang então gritou, para que ninguém comemorasse cedo demais. Ele havia apertado um botão vermelho em um controle que segurava. O chão sob os candidatos se iluminou, e todos se perguntaram o que estava acontecendo. Em meio a um tremor, o grupo se viu transportado para um lugar escuro e fechado. Do lado de fora, a estrutura se revelou ser um cubo metálico imenso. Dentro do cubo, várias criaturas robóticas e cavaleiros mecanizados apareceram diante deles. Assim que foram transportados, os candidatos se viram cercados por guerreiros em armaduras gigantes. De cima, a cena revelava o quão pequenos eles eram em comparação com as máquinas que os cercavam. Com um sorriso, Huang Luhang se apresentou como mestre do pavilhão Jishao e o examinador da segunda fase. Ele então explicou que todos os mecanismos de marionetes na câmara haviam sido criados por seu pavilhão. O teste consistia em desviar de armas ocultas que seriam lançadas continuamente contra eles. Logo, ele acendeu um bastão de incenso e avisou que o desafio duraria até a chama se apagar. Chen Jie então avisou que as armas disparadas pelos mecanismos dos fantoches eram perigosas. Num instante, os olhos das máquinas se acenderam, confirmando que eram de verdade. Com isso, os robôs começaram a disparar rajadas de energia nos candidatos. Os alunos corriam desesperadamente para desviar dos ataques, que explodiam por todo o chão. As máquinas continuavam atirando sem parar. Muitos foram atingidos pelas explosões e desistiram do teste quase que imediatamente. De longe, Huang Luhang observou que o garoto da seita Huan estava se saindo bem. John Mei ativou sua técnica e ficou parado enquanto os raios de luz se curvavam ao seu redor. Com um sorriso, ele se gabou de que ninguém poderia atingi-lo por trás com aquela habilidade. Logo em seguida, no entanto, um raio de luz o atingiu em cheio no peito. O examinador apenas cobriu o rosto, fingindo que não tinha zicado ele. Ele então notou que a garota da seita Yujian também estava se mostrando surpreendentemente forte. De repente, a expressão da cultivadora mudou ao perceber algo. Enquanto isso, Wu Lingen enterrou um dos robôs no chão. Ele rapidamente concluiu que, dessa forma, não seria atingido. O examinador então gritou furiosamente que o teste era sobre velocidade e não para ser distorcido. O examinador o ameaçou de desclassificação se ele quebrasse mais algum fantoche, mas ele apenas pediu desculpas. Com isso, a jovem Baidi acabou se lembrando do conselho de seu pai. De repente, o instrutor Mei pegou o dispositivo, dizendo que não havia necessidade de gastar palavras com aquele garoto. Ele mesmo então apertou os botões para que o jovem sentisse todo o poder dos fantoches. As partes dos robôs começaram a se soltar e a se fundir no centro da sala. Num instante todos eles se fundiram em um único robô gigante, surpreendendo o cultivador solitário. Logo, Qian e Ciel explicaram que a força daquela fusão ultrapassava o nível do núcleo dourado e questionaram a dificuldade do teste. Ele também avisou que as armas dos fantoches estavam cobertas com um veneno mortal. Com flechas nas costas, o jovem apenas disse que se sentia tonto, enquanto os outros o repreendiam. O examinador argumentou que algo assim poderia matar alguém, mas o instrutor Mei não se importou. Sorrindo, ele perguntou se eles realmente queriam que aquele garoto arrogante passasse no teste. O fantoche gigante então disparou uma rajada de agulhas envenenadas de suas mãos. Em um movimento rápido, Wu Lingen desviou de todos os projéteis com facilidade. Após desviar, ele parou e olhou para trás como se tivesse percebido algo. Olhando de novo, ele notou que os outros candidatos tinham sido atingidos pelos ataques e pediu desculpas. Irritada, a instrutora Mei decidiu enviar ainda mais marionetes atrás dele usando o dispositivo de controle. Em um instante, o jovem se viu completamente cercado pelos robôs gigantes. Com uma aura de energia se formando ao seu redor, ele se preparou para o confronto. De longe, os instrutores o avisaram que ele seria desqualificado se danificasse mais alguma marionete. Caídos no chão, Qi e Ji prometeram queimar incenso por ele, enquanto os outros notaram que o perigo havia diminuído. A garota da seita Yujian apenas observava, pensando que aquilo era o resultado de gostar de se exibir. Mesmo cercado, o jovem permaneceu imóvel, encarando os robôs. Com isso, ele decidiu que aquela era a única maneira de resolver a situação. Ele então dobrou os joelhos e acumulou força em suas pernas. Com um salto poderoso, ele disparou em direção à marionete gigante e a atingiu com um golpe esmagador. Os instrutores olhavam chocados, sem acreditar que ele conseguiu voar enquanto a marionete era destruída. Os outros estudantes se perguntavam qual era o seu nível, já que voar com espadas exigia o estágio do núcleo dourado. Caídos no chão, Qi e Ji explicaram que ele não estava usando aura espiritual para voar. Na verdade, ele estava usando apenas a força de suas próprias pernas para pular. Os outros candidatos assistiam incrédulos ao poder de seu corpo, enquanto Qi e Ji sugeriam que ele fizesse uma pausa.
A instrutora Mei, no entanto, sabia que ele não poderia ficar no ar por muito tempo e se preparou para atacar. Imediatamente, várias lanças foram apontadas para o local exato onde ele aterrissaria. Incapaz de destruir as marionetes e arriscando perder pontos, o jovem precisava pensar em uma solução. Vendo a cultivadora da seita Yuzan se esquivando dos ataques, ele pareceu ter encontrado a resposta que procurava. Com isso, ele pousou precisamente nas pontas das lanças no chão. Em um instante, o jovem parou bem na frente da garota, logo depois de se ajoelhar diante dela. Com um sorriso, ele perguntou o que ela faria a seguir. A aproximação repentina a deixou atordoada, se perguntando se aquele era o pervertido sobre o qual seu pai a havia alertado. Em um movimento rápido, o garoto se escondeu atrás dela, enquanto a espadachim se defendia. Assim, ele continuou usando o corpo dela como um escudo contra os ataques. Irritada, a cultivadora gritou para ele parar, mas ele apenas se desculpou, dizendo que era a única saída que havia encontrado. Sem hesitar, a jovem tentou atingi-lo com sua lâmina. Com isso, ela decidiu que o derrubaria primeiro, antes de qualquer outra coisa. Atacado por projéteis e pelo seu parceiro ao mesmo tempo, o jovem clamou por ajuda quando percebeu que estava em apuros. Caído no chão, Tiandi fez um joinha, impressionado com a habilidade de Lingan em desviar dos golpes. De longe, o instrutor Mai ria enquanto controlava os ataques, imaginando como os dois escapariam. Com isso, o cultivador olhou para os instrutores e notou que o bastão de incenso estava quase no fim. Em um instante, uma ideia surgiu em sua mente enquanto observava o examinador. Ele então parou de correr e se virou para encarar Baidi enquanto as flechas voavam em sua direção. Logo depois, ele encheu os pulmões com uma respiração profunda. Os instrutores observavam a cena, sem saber se ele estava se preparando para morrer. Ao expirar, uma rajada de vento massiva criou um vórtice que empurrou todos para trás. A força da rajada arrastou os outros candidatos pelo chão da arena. Mesmo assim, o instrutor Mai segurou o controle com força, acreditando que não passava de um blefe. O vento era tão forte que chegou a levantar os cabelos deles. O examinador o avisou para não pensar que passaria no teste, mas o jovem pediu uma pausa. Com isso, ele apontou que o bastão de incenso do teste já havia queimado por completo. O examinador Huang percebeu que o sopro havia acelerado a queima e se perguntou o que havia de errado com o corpo do garoto. Tianji então gritou que o chefe Lingan, na verdade, tinha um propósito mais profundo por trás de sua ação. Com isso, a rajada rasgou as roupas de vários candidatos, enquanto ele explicava que o chefe estava tentando conseguir benefícios para todos. O rosto da espadachim ficou completamente vermelho com a situação. Logo depois, a discípula da seita Yujin saiu correndo, avisando que aquilo não terminaria ali, enquanto o jovem se perguntava o que tinha feito de errado. Ele então olhou para os outros participantes, que estavam feridos e sangrando. Uma voz ao fundo comentou que fazia muitos anos que um calouro tão interessante não aparecia. De repente, o diretor da academia Xuanxian, Yu Tanxing, apareceu, elogiando a avaliação animada e vibrante daquele ano. Assim, os alunos se perguntaram se aquele era mesmo um diretor, comentando que ele não parecia confiável com sua peruca caindo. Ben Tianji os repreendeu, revelando que aquele era o lendário chama vermelha Shura, Yu Tangxin. Ele continuou, contando a história de como o líder havia massacrado incontáveis cultivadores demoníacos e tingido o cabelo com o sangue deles. Mesmo assim, os outros candidatos não pareceram muito impressionados com o conto. Um deles, então, questionou por que seu cabelo vermelho era falso, se a lenda era verdadeira. O diretor se virou para o garoto e perguntou qual era seu nome, e ele respondeu que era Wu Lingan. Do topo de um telhado, Xiao Yu observava a cena. Preocupada, a jovem se perguntava por que o diretor havia aparecido tão de repente e como ela consertaria o fato de Lingan tê-lo ofendido. Com isso, ela o contatou mentalmente e o garoto ouviu o chamado. Ela então o instruiu a colocar a peruca de volta na cabeça do líder antes que ele percebesse. O instrutor Mi tentou se desculpar pelo garoto, implorando por clemência ao seu superior. O diretor, no entanto, retrucou, questionando a própria falta de habilidade do instrutor. Enquanto isso, a peruca continuava a escorregar da cabeça do ancião. Em um instante, o jovem se preparou para agir. Com um movimento rápido, ele saltou e colocou a peruca de volta na cabeça do diretor. O ancião ficou impressionado com a velocidade do movimento, que quase passou despercebido. Sorrindo, o cultivador disse que apenas pegou algo que o diretor havia deixado cair, e que não precisava de agradecimentos. O instrutor Mi tentou chamar a atenção de Yu para avisá-lo. De repente, o diretor apareceu com vários dardos presos na cabeça. Do telhado, Xiao Yu gritou desesperadamente, dizendo a ele para diferenciar a peruca de armas escondidas. O instrutor Mi agarrou o garoto pelo pescoço, acusando-o de atacar o ancião, mas ele se desculpou, dizendo que cometeu um engano.
O líder, no entanto, questionou se eles realmente achavam que coisas tão pequenas poderiam feri-lo. O instrutor Mi apontou para o sangue que escorria, mas o superior insistiu que aquilo fazia parte do teste. O garoto pareceu impressionado, mas Xiao Yu percebeu que o diretor estava apenas se fingindo de corajoso, então o jovem se ofereceu para remover a arma presa na cabeça dele. Assim que o dardo foi arrancado, um líquido preto jorrou da ferida. O líder então desabou no chão, revelando que suas pernas eram peludas. O instrutor Mi correu e o segurou antes que ele atingisse o chão. Os outros estudantes comentaram que ele parecia só um velho arrogante e que tinha pernas peludas. O examinador Huang então anunciou que todos os alunos restantes passaram na segunda fase e que o próximo teste seria no dia seguinte. Enquanto os instrutores carregavam o diretor para o salão de alquimia, os outros apenas observavam a cena. Um dos candidatos comentou que, embora tivessem passado na avaliação, algo parecia estranho. De repente, um deles se lembrou de algo importante ao se ver cercado por marionetes. Todos gritaram ao mesmo tempo, perguntando ao mestre Huang por que ele não desativou as marionetes mecânicas. À distância, a instrutora Mei observava o caos no pátio, enquanto Lingen permanecia em segurança. Escondido, o instrutor Xiao Xunye pensou consigo mesmo que não esperava que o garoto fosse se entregar tão facilmente. Mais tarde, os estudantes lamentaram que quase foram mortos por projéteis durante o teste. Assim, a cena mudou para os dormitórios estudantis à noite. Lá, Xiao Yu encontrou treinando e perguntou por que ele não estava descansando, mas o garoto disse que precisava passar no teste. Ela então concordou que a próxima avaliação era fundamental para conseguir mais recursos para treinar. Mesmo assim, a jovem o lembrou que equilibrar o treino e o descanso também era importante. Com isso, ela se ofereceu para ajudá-lo a desbloquear seus meridianos, mas a expressão dela o deixou desconfiado. A garota apenas o elogiou por ser ambicioso e se aproximou dele. De repente, ela tropeçou em uma pedra perto da porta. Com um movimento rápido, o cultivador a segurou e disse para ela tomar cuidado. Para si mesma, Xiao Yu comemorou que seu plano tinha funcionado perfeitamente. Do lado de fora, Baidi permanecia parada perto de um muro. Com isso, ela prometeu a si mesma que faria Wu Lingan pagar pelo que tinha acontecido. De repente, um barulho a assustou. Imediatamente, ela se virou na direção do som, que vinha do quarto dele. Sua expressão mudou enquanto ela tentava entender a cena. Pela janela, a garota viu a silhueta de Wu Lingan e se perguntou o que ele estava fazendo ali. Assim, ela tentou se convencer de que era um engano, já que o garoto mal tinha chegado na academia. Com isso, ela decidiu se acalmar para poder observar a cena com mais clareza. Olhando novamente para a silhueta, a cena na janela pareceu confirmar suas suspeitas. Na verdade, ele estava apenas treinando com sua corda de pular, que felizmente seus tios tinham encontrado. Enquanto isso, Xiao Yu lamentou ter derramado o vinho de flor vermelha usado para tratar ferimentos. Ela então se agachou com um pano, para começar a limpar a poça no chão. Ao pisar no líquido, a jovem escorregou e caiu de repente. Do lado de fora, Baidi se preparou para invadir o quarto, determinada a salvar a garota. De repente, uma silhueta assustadora apareceu na janela, fazendo-a gritar de terror. Ela rapidamente cobriu o rosto, acreditando que já era tarde demais para fazer qualquer coisa. Dentro do quarto, o cultivador perguntou a Xiao Yu se ela estava bem, mas ela apenas disse que tinha caído. Com isso, ela lamentou que suas roupas tinham sido manchadas com um líquido vermelho. A cena o deixou sem graça. Fazendo-o desviar o olhar, ele então se ofereceu para ajudá-la a encontrar roupas limpas e se virou em direção ao guarda-roupa. De repente, a porta do quarto foi aberta com um chute violento. Com a espada em punho, Baidi o chamou de assassino demoníaco e ordenou que se rendesse. Naquele momento, a cena mostrou o jovem entregando uma toalha para Xiao Yu, que estava ajoelhada no chão. Ao entrar, a garota o acusou de profanar o corpo, enquanto o outro se perguntava como ela havia se tornado um cadáver. O jovem não conseguia entender por que estava sendo chamado de assassino demoníaco. Ele então questionou se ela havia descoberto sua identidade, mas ela negou imediatamente. Mesmo com sua tentativa de explicação, Baidi se recusou a ouvir e se preparou para atacar. Ela rapidamente ativou sua técnica de espada e uma aura de energia se formou ao seu redor. A jovem então lançou seu ataque das 10.000 espadas. Sem outra opção, ele decidiu que precisaria ofendê-la, para poder se defender. Com isso, ele se moveu em alta velocidade, desviando das lâminas de energia. A rapidez de seu próprio movimento o deixou surpreso por um instante. Baidi então o advertiu para não pensar que aquilo era tudo que ela tinha. Ela então preparou seu golpe da espada celestial perfurante. Um enorme feixe de energia foi disparado na direção dele. Para se defender, ele revidou o ataque com um soco direto. Sua oponente não podia acreditar que ele havia destruído seu golpe de espada, usando apenas o próprio corpo. De repente, ela sentiu uma presença aparecer bem atrás dela. Em um instante,
ela foi atingida na nuca com um golpe de palma feito para apagar sua memória. Com isso, ela desabou no chão completamente inconsciente. Enquanto sua espada rolava para o lado, o cultivador se desculpou, explicando que essa era a única opção para evitar revelar sua identidade. Assim, a técnica consistia em infundir poder na palma da mão e direcioná-lo ao cérebro do oponente. Como resultado, o golpe a deixou completamente atordoada no chão. Logo depois, ele disse que precisavam levá-la de volta rapidamente antes que alguém os encontrasse ali. Ele então carregou a garota nos ombros para fora do quarto. Sob a luz do luar, ele correu com ela pelos telhados da academia. Enquanto avançava, ele procurava pelo lugar certo onde deveria deixá-la. De repente, a espadachim começou a acordar, se perguntando o que havia de errado com ela. Sem hesitar, ele a golpeou novamente com a mesma técnica para apagar sua memória. Com um suspiro, ele pensou que por pouco não foi descoberto. Mesmo assim, algo continuava a incomodá-lo. Enquanto a carregava pelas ruas da academia, ele se perguntava onde aquela mulher realmente morava. Por causa disso, a situação o deixou completamente perdido, sem saber o que fazer em seguida. Escondidos, Shide e Jai observavam a cena, tentando entender que tipo de relação existia entre o chefe Lingan e Baidi. Embora ele tenha empurrado a porta de um dos quartos, logo a abriu por completo. Depois disso, o jovem a deitou na cama. Como o quarto parecia desocupado, ele presumiu que ela estava hospedada ali. Mas de repente a jovem começou a acordar perguntando o que estava acontecendo. No entanto, sem hesitar, ele a atingiu novamente com uma técnica de apagar memórias. Enquanto ela desmaiava, o estranho pediu desculpas por não poder revelar sua identidade. Assim, ele começou a se preocupar se o uso repetido da técnica poderia ter embaralhado as memórias dela. Mesmo se sentindo culpado, ele sabia que era melhor do que ter sua família exterminada. Olhando ao redor, ele ficou surpreso com a bagunça no quarto da jovem. Logo depois, ele notou as pegadas que havia deixado no chão. Por isso, determinado a não deixar nenhum rastro, ele pegou um esfregão e limpou o lugar. Além disso, enquanto limpava, ele decidiu que também poderia arrumar a bagunça do quarto dela. Mas então, a cena mudou para um coreto no meio de uma floresta à noite. Nesse momento, uma figura encapuzada ordenou a quem estivesse se escondendo ali que parasse. Assim que o jovem Xiao Shunhou apareceu, o estranho o elogiou por estar tão bem escondido. Logo em seguida, a figura se gabou de que nada poderia escapar de seus olhos. Então, o jovem explicou que precisava de sua ajuda para lidar com um novo aluno. O homem encapuzado, no entanto, questionou por que deveria ajudá-lo. Em troca, o instrutor prometeu seu apoio total e a escolha do próximo chefe da família. Logo depois, a figura se levantou e perguntou a identidade do alvo, e ao ouvir o nome, o homem se lembrou do garoto arrogante do exame. Então, o instrutor propôs manipular o sorteio para que ele pudesse matar o jovem acidentalmente. O encapuzado, no entanto, concordou com o plano, mas o lembrou de não esquecer sua promessa. Quando a figura se virou para sair, o jovem mestre Xiao o chamou de volta. Logo em seguida, ele pediu ajuda com outro assunto, pois na água, uma serpente aquática gigante havia se enrolado em sua perna, prendendo-o com força. Desesperado, ele implorou para ser salvo primeiro, o que deixou seu aliado incrédulo com a situação. Sem outra escolha, o homem decidiu intervir. Com um movimento rápido, ele sacou sua arma e cortou a criatura com um golpe de energia. Logo depois, ele correu e saltou, finalizando o ataque com um golpe poderoso. Assim, com a fera derrotada, a figura encapuzada anunciou que tinha acabado, mas de repente, Xiao Shunyu caiu do céu, gritando por entre as árvores. Num instante, o homem o segurou nos braços antes que ele atingisse o chão. Finalmente, o instrutor elogiou a força do gênio da família Xiao, mas o jovem apenas pediu para ele o soltar. Com isso, a figura o largou de cabeça na água e se afastou. Logo depois, o espírito do mestre Dan apareceu, e o encapuzado avisou que o Wuling não era tão simples assim. Então o mestre concordou, admitindo que o poder que o garoto havia mostrado seria difícil até mesmo para ele em seu auge. Mesmo assim, o homem se gabou, afirmando que ninguém naquele mundo poderia derrotá-lo. Ele então se revelou ser um viajante do tempo, chamado Xiao Huohuo, pois em sua vida original, ele era apenas um estudante comum na Estrela Azul. Após um acidente de trânsito, ele acabou transmigrando para o mundo do cultivo. Logo depois, ele se tornou um jovem mestre aparentemente insignificante da família Xiao. Um dia, enquanto cuidava do gado, ele tropeçou e caiu no esterco. Naquele instante, ele encontrou o anel que abrigava o mestre Dan, iniciando sua jornada de poder. Com essa história de protagonista, ele se sentia confiante de que cada oponente não passava de um degrau em seu caminho. Além disso, o Ou declarou que, mesmo sem ressentimentos, o destino de Wuling era ser derrotado por ele.
Enquanto isso, em outro lugar, o jovem espirrou de repente, sem entender o porquê. Depois de terminar a limpeza, ele decidiu que o quarto estava arrumado o suficiente, e que era a hora de partir. Com isso, ele abriu a porta de madeira. Depois de se despedir, ele saiu enquanto Baidi continuava dormindo. Parado em frente ao seu próprio quarto, o viajante notou algo estranho. Assim que entrou, ele percebeu que alguém esteve em seu quarto. Logo depois, ele encontrou Baidi deitada inconsciente em sua cama. Por um momento, ele apenas ficou parado ali observando a garota adormecida, mas, em um instante, ele entrou em pânico ao perceber que um cultivador havia invadido seu quarto. Enquanto se aproximava da cama, Xiao Huohuo observou Baidi se virar durante o sono. A fama da jovem Su Vin, a deusa da nova geração, veio à sua mente e ele a admirou mesmo adormecida. Então o jovem se repreendeu, lembrando a si mesmo que não era hora para distrações. Com uma nova postura, ele se virou em direção a um dos móveis do quarto. Assim, ele começou a analisar a situação, refletindo sobre o porquê de uma garota estar arrumando seu quarto e deitada em sua cama. Por isso, uma única conclusão surgiu em sua mente: ela com certeza gostava dele. A lembrança dos quadrinhos de sua vida passada o fez acreditar que, como protagonista, era seu destino ter uma heroína apaixonada por ele. Enquanto olhava para a garota adormecida, ele se perguntou se Baidi poderia ser sua heroína predestinada. Logo depois, sua expressão mudou ao notar que, apesar de tudo, a garota ainda não tinha acordado. Naquele momento, Mestre Dan apareceu e revelou que a consciência dela estava danificada, o que a impedia de acordar. Assim, Xiao Huohuo presumiu que Baidi gastou tanta energia limpando seu quarto que desmaiou, o que fez Mestre Dan dar uma bronca nele. Sem se importar, o jovem se inclinou sobre a cama, confiante de que poderia ajudar usando seus conhecimentos de primeiros socorros da vida passada. Ele então se posicionou em frente à cama e se preparou para iniciar o procedimento. Naquele instante, a garota deitada ali soltou um leve murmúrio. Lentamente, seus olhos se abriram e ela se perguntou o que estava acontecendo com seu corpo. Naquele exato momento, o jovem mestre se inclinou sobre ela com os lábios prontos para um beijo. De repente, um estrondo fez Wu Lingen se virar, assustado com o barulho que vinha do quarto. Logo em seguida, Baidico saiu chutando a porta e o avisou para nunca mais aparecer na sua frente. Sentado no chão, Xiao Huohuo se perguntava por que foi atacado se ela gostava dele, o que levou o mestre Dan a sugerir que ele talvez estivesse pensando demais. Assim, o jovem concluiu que as mulheres deste mundo eram naturalmente reservadas e que um beijo tinha sido direto demais. Mestre Dan então perguntou como ele podia ter tanta certeza de que Baidi gostava dele e não tinha simplesmente entrado no quarto errado por engano. Com o rosto machucado, o protagonista respondeu que o motivo era simples. Ele era um protagonista nato. Lá fora, a jovem andava sozinha pelo pátio enquanto tentava entender como foi parar na cama de outra pessoa. Com isso, uma memória veio à sua mente, mostrando o momento em que confrontou Wu Lingen e ouviu a acusação de que ele era um cultivador demoníaco. Pouco a pouco, uma lembrança foi ficando mais clara e ela finalmente começou a entender o que tinha acontecido. Em sua lembrança, ela acusava Wu Lingen de ser um cultivador que usava corpos para fortalecer seu cultivo. Portanto, Baidi percebeu que havia descoberto um grande segredo e que a pessoa no quarto provavelmente era cúmplice de Wu Lingen. Com um sorriso determinado, ela jurou que encontraria provas de que um ladrão havia se infiltrado na Academia Zhuangxian. Naquele instante, sua voz ecoou pela noite, gritando o nome de Wu Lingen como uma promessa de vingança. O grito acordou dois alunos que reconheceram a voz de Baidi e se perguntaram o que poderia ter acontecido entre ela e Wu Lingen. No dia seguinte, no palco de apresentação, todos os alunos já estavam reunidos para a avaliação. Enquanto esperavam, alguns começaram a reclamar que a avaliação ainda não tinha começado e que nenhum instrutor havia aparecido. ที่ไกลออกไปวูลิงเจนยังคงฝึกฝนอย่างเข้มข้นมุ่งมั่นที่จะผลักดันขีดจำกัดของตนเองให้สูงขึ้นไปอีกทันทีที่ซูซินซี่พยายามจะพูดให้เขาสบายใจเรื่องการทดสอบเขาก็ตอบกลับมาว่าตัวเองจะผ่อนคลายไม่ได้ท่ามกลางฝูงชนใบดีที่เฝ้ามองอยู่ได้แต่ตำหนิว่าวูลิงเจนยังคงชอบโอ้อวดไม่เปลี่ยนนักเรียนคนอื่นๆสังเกตเห็นปฏิกิริยาของเธอจำได้ว่าเมื่อคืนก่อนใบดีได้ตะโกนชื่อของวูลิงเจนและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกีอันจีเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มและพูดเป็นในว่าไม่มีใครในพวกเขารู้เรื่องจริงเบื้องหลังเหตุการณ์นั้นเลยไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เริ่มอธิบายว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นลึกซึ้งกว่าที่เห็นเตรียมที่จะเล่าสิ่งที่เขาเห็นเมื่อคืนก่อนทว่าก่อนที่เขาจะได้พูดต่อคมมีดเล่มหนึ่งก็มาจ่อที่คอของเขาตัดบทการนินทานั้นทันทีทันใดนั้นเสี่ยวหัวหูก็ปรากฏตัวจากด้านหลังพร้อมข่มขู่ว่าอย่าได้คิดใส่ร้ายใบดีเป็นอันขาดทำให้เด็กหนุ่มคนนั้นรีบพยักหน้ารับคำเมื่อเตือนเสร็จเขาก็เดินจากไปทิ้งให้คีอันจีซุดตัวลงกับพื้นฝูงชนต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงปฏิกิริยากระทันหันนั้นโดยสันนิษฐานว่า
เขาคงเป็นแค่ผู้ชื่นชมตัวยงของใบดีเสียวหูโอ้หูไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นพลางตอกย้ำกับตัวเองว่าเธอคือนางในฝันที่ฟ้าลิขิตมาให้เขาขณะที่ปรมาจารย์แดนได้แต่เฝ้ามองความมั่นใจนั้นอย่างเงียบๆทันใดนั้นเสียงตะโกนอันทรงอำนาจที่สั่งให้ทุกคนเงียบก็ดังกึกก้องไปทั่วลานประลองเมื่อไมเรงซิ่งมาถึงนักเรียนทุกคนรวมถึงวูลิงเกนต่างก็หันไปทางเวทีหลังจากนั้นไม่นานอาจารย์เมงยันลี่ยูแทงซิ่งและหวังลูฮองก็ก้าวขึ้นมาบนเวทีและการประเมินครั้งที่3ก็ได้ถูกประกาศขึ้นเมงยันลี่อธิบายว่าการทดสอบในรอบนี้คือการต่อสู้จริงโดยผลงานของแต่ละคนจะเป็นตัวตัดสินว่าจะถูกจัดเข้าไปอยู่ในชั้นเรียนระดับไหนหลังจากนั้นเขาได้แจ้งให้ทราบว่าอาจารย์ใหญ่ยูแทงซิ่งจะเป็นผู้ประเมินกระบวนการทั้งหมดด้วยตนเองข้างๆวูลิงเจนซูเซียนเฉียวยูออกความเห็นว่าอาจารย์ใหญ่ดูเหมือนจะเปลี่ยนวิกผมแต่เขาก็ถูกดุให้เงียบอย่างรวดเร็วอาจารย์ใหญ่ดูเหมือนจะสังเกตเห็นเสียงกระซิบนั้นแต่ก็เพียงแค่ยืนยันว่าเขาเข้าใจคำแนะนำแล้วจากนั้นอาจารย์คนหนึ่งก็กดปุ่มและประกาศว่ารอบที่3จะเป็นการทดสอบการต่อสู้ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องจับหมายเลขของตนเองเมื่อสิ้นเสียงประกาศเหล่านักเรียนก็เข้าแถวหน้าเครื่องจักรที่มีรูปร่างเหมือนเพนกวินเพื่อรับหมายเลขของตนวูลิงเกนเฝ้ามองคนอื่นๆเดินเข้าไปขณะที่รอคิวของตัวเองเมื่อถึงตาของเขาก็สอดมือเข้าไปในช่องของเครื่องจักรเพื่อหยิบหมายเลขออกมาเมื่อเห็นว่าเป็นโอกาสทองเม้งเยนลี่จึงฉวยจังหวะนั้นยิงเศษโลหะที่ติดกระดาษพุ่งตรงไปยังเด็กหนุ่มด้วยความไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก้มลงมองที่มือของตัวเองบนฝ่ามือของเขากระดาษหมายเลข38ฉีกขาดและถูกเสียบอยู่บนเศษโลหะแหลมคมจากระยะไกลเม้งเยนลี่สังเกตการฉากนั้นด้วยรอยยิ้มที่พึงพอใจหลังจากนั้นไม่นานเขาก็หันไปหาซิวซีอังเชียวและยืนยันว่าเขาสามารถทำให้เป้าหมายหยิบหมายเลขที่ถูกจัดฉากไว้ได้สำเร็จอาจารย์คนนั้นโอ้อวดถึงฝีมือของตนแต่ก็ถูกขัดจังหวะด้วยอาการไอเป็นเลือดและเด็กหนุ่มในชุดคลุมก็แนะนำให้เขาหยุดพูดจากนั้นซูเซียงเชียวก็โชว์หมายเลข36ของตัวเองและตั้งคำถามว่าแผนการล้มเหลวหรือไม่เพราะเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับเด็กหนุ่มคนนั้นชายในชุดคลุมตอบกลับด้วยท่าทีที่เหนือกว่าว่าเขาต่างหากที่ไม่เข้าใจกลยุทธ์ที่แท้จริงMeng Yanli explicou que Wu Lingen parecia ter algumas técnicas de cultivo, então ele preferiu colocar outra pessoa para testar suas habilidades. Primeiro, naquele momento, o jovem notou uma grande sombra se aproximando e se virou para encarar seu oponente. Um homem gigante com o número 37 apareceu diante dele e o aconselhou a desistir, chamando-o de fraco. Na multidão, Qiang Ji e outros estudantes ficaram surpresos com o primeiro oponente de Lingen, comentando que ele não parecia ser alguém fácil de enfrentar. Logo, Qi e Jiei revelaram que o adversário era Wang Tishu, um assassino notório conhecido por nunca deixar testemunhas. Parado diante de Wu Lingen, o homem revelou que havia observado suas 2 avaliações anteriores. Com desdém, ele o rotulou como um lixo que dependia apenas de um pouco de força natural. Wang Tishu então se gabou de estar no auge do refinamento de Qi, e deu um tapa no rosto do garoto, provocando a fúria de Tu Shan e Zhou Yu. Enquanto Wu Lingen, tentando acalmar o amigo, encarava seu oponente em silêncio. Vendo a reação, Wang Tishu zombou dele, perguntando se ele queria começar a lutar ali mesmo. Em meio à tensão, a multidão se agitou, esperando que o novato finalmente reagisse à provocação. Para surpresa de todos, ele simplesmente se desculpou, afirmando que sua raiz espiritual era muito fraca, enquanto todos ao redor ficaram boquiabertos, sem acreditar. Tu Shan e Zhou Yu o repreenderam por ser tão educado com o oponente, mas ele simplesmente respondeu que o que foi dito era verdade. Então, Wang Tishu se aproximou e ordenou que ele se ajoelhasse se quisesse ter sua vida poupada. Wu Lingen o encarou em silêncio por um momento antes de começar a falar. Naquele instante, ele declarou que, mesmo sendo fraco, tinha motivos que o obrigavam a continuar lutando. O assassino então o avisou para se preparar para a derrota na arena e se virou para sair. Enquanto ele se afastava, Tu Shan e Zhou Yu elogiaram a atitude de Wu Lingen, mas ele olhou para trás, confuso. Longe dali, Wang Tishu pressionou Ma Yanjiao sobre o acordo para entrar na classe superior se ele matasse o garoto. Sorrindo, o assassino se afastou, prometendo fazer o novato entender seu verdadeiro poder. Ma Yanli apenas comentou que esperava que Wu Lingen não fosse eliminado na primeira rodada. Logo depois, Mai Henshin anunciou o fim do sorteio e convocou os calouros da primeira luta para a arena. O primeiro a ser anunciado foi o número 1 Bai Ji, para o delírio da plateia. Em seguida, o número 2, Zhang Ma, entrou na arena e imediatamente propôs cultivo duplo, irritando a multidão. Enquanto todos jogavam objetos nele, Zhang Ma se esquivou com confiança, avisando que ataques por trás não funcionavam com ele. Momentos depois, ele foi atingido em cheio na cabeça, quebrando completamente sua compostura.
A comida foi desviada, mas acabou atingindo o instrutor Mai Hengxing, deixando-o coberto enquanto Zhang Ma pedia desculpas. À distância, Shou Reu e Mai Yanli simplesmente observavam o caos se desenrolar na arena. Com um olhar sério, um jovem encapuzado declarou que se lembraria do nome de Zhang Ma por cobiçar uma mulher que era sua. Mai Yanli questionou como ele havia se aproximado dela tão rápido, ao que o jovem misterioso respondeu que era o efeito de sua aura de protagonista. Para acabar com a comoção, o diretor Yu Tangxing tossiu e ordenou que a luta começasse imediatamente. Assim, o instrutor soltou Zhang Ma, ainda coberto pelos restos de comida da multidão. Do outro lado da arena, Bai Ji apenas comentou que era exatamente isso que ela queria. Sendo assim, Zhang Ma declarou que mostraria suas verdadeiras habilidades para finalmente conquistá-la. Então, ele se preparou para executar uma de suas técnicas mais poderosas. Usando um clone das sombras, ele criou múltiplas cópias de si mesmo que se espalharam pela arena. Chen Ji explicou que a técnica criava clones com movimentos rápidos, mas Wu Lingen não pareceu impressionado. Cercando sua oponente, os clones a provocaram, dizendo que ela nunca o derrotaria sem encontrar o corpo real. Bai Ji apenas observou em silêncio por um momento, e de repente todos os clones desapareceram, restando apenas as pernas de Zhang Ma no meio da arena. Com um movimento rápido, a jovem acertou um chute preciso em seu oponente, que perguntou se ela o achava um idiota. Naquele instante, ele reclamou de dor e a acusou de usar um golpe desprezível e baixo. Sorrindo, o jovem começou a revelar que nem tudo era o que parecia. Logo depois, Zhang Ma exibiu uma placa de metal protetora, explicando que, como já tinha aprontado com outros antes, ele já estava preparado para aquele tipo de ataque. Vendo que sua gentileza havia sido rejeitada, ele decidiu que não seria mais piedoso e começou a reunir energia em suas mãos. Assim que a esfera de energia foi lançada em direção a Bai Ji, ele teve que se desviar dos ataques rápidos dos clones dela. Na multidão, Wu Lingen questionou por que ele não disparou a esfera de Kai diretamente para atacar. Com essa deixa, eu expliquei que o nível de um cultivador determinava a distância e o poder do Qia, e que apenas condensá-lo já era um feito impressionante. Ouvindo a explicação, Lingen refletiu sobre o quão forte seu pai e Tu Changxiao realmente eram. Na arena, Bai Ji conseguiu desviar de todos os golpes e perguntou se era só isso que ele tinha para mostrar. Com um aceno de mão, Zhang Ma declarou que essa farsa deveria acabar. Avisando-a para não subestimá-lo, ele se preparou para redirecionar o ataque contra ela. Rapidamente ele saltou para trás para ganhar alguma distância. Com um sorriso vitorioso ele se gabou de seu controle da esfera de Kai. Finalmente, ele proclamou que sua habilidade superava a imaginação dela, e lançou o ataque diretamente. Com sua agilidade, ela conseguiu desviar do ataque dele. A cultivadora se recompôs e começou a se esquivar das esferas de energia com movimentos rápidos. Os instrutores comentaram sobre a habilidade única do Zigu Isek de manipular a energia espiritual liberada para fora do corpo. Um dos alunos explicou para Wu Lingen que a técnica usava fios de energia para controlar ataques maiores, deixando-o impressionado. De volta à arena, Bai Ji encarou a esfera de energia que se aproximava com um olhar determinado. Então ela sacou sua espada, irritada por ser forçada a usá-la contra um oponente tão desprezível. Com um único movimento, ela desferiu um golpe humilhante e partiu a esfera de energia ao meio. O impacto do corte avançou em linha reta e atingiu seu oponente em cheio. De repente, a placa de metal protetora de Zhang Ma se estilhaçou, deixando-o completamente chocado. Momentos depois, seus joelhos cederam, impressionado por ela ter destruído seu ataque, e ainda mais convencido de que ela era a mulher certa para ele. Com o impacto, o jovem desmaiou e caiu no chão da arena, derrotado. Wu Lingen observava a cena, confuso sobre como a energia estava sendo controlada. O instrutor Mai Hengxing então anunciou que Zhang Ma não tinha mais condições de lutar, e declarou Bai Ji a vencedora. Enquanto a multidão celebrava a vitória do Pico Yujian, a espadachim permaneceu imóvel no centro da arena. Ao lado de Tu Changxiao, o jovem refletiu se era assim que as batalhas entre cultivadores realmente eram. De repente, uma garota apareceu segurando uma enorme coxa de frango. Ouvindo o barulho, Lingen se virou para ver o que tinha acontecido. A garota de cabelo rosa então reconheceu Bai Ji, expressando sua admiração pela cultivadora número 1 da nova geração. Logo depois, ela comentou que também queria ser tão forte um dia. A recém-chegada se aproximou de Wu Lingen, que ficou surpreso com a altura dela. Sem querer, ela esbarrou em Tu Changxiao, que ficou chocada com o impacto. Naquele instante, a raposa presumiu que esse era o tipo de coisa que Lingen gostava. A garota de cabelo rosa notou o olhar do garoto e deduziu que ele estava com vontade de comer. Vendo a reação de todos, ela ofereceu a carne e perguntou se ele não estava desejando outra coisa.
Embora se repreendendo, Wu Lingen admitiu que estava com fome por causa do treino e aceitou o pedaço de carne. Tu Xian Xiaoyu entrou em pânico, sem saber o que fazer ao perceber que ele realmente queria a comida. Assim, ela não conseguia acreditar que uma estranha havia entendido os desejos de Lingen melhor do que ela. Enquanto isso, o instrutor ordenou que Jiang Ma fosse removido da arena para que os próximos candidatos pudessem se preparar. De boca cheia, Wu Lingen perguntou o nome da garota que o havia alimentado. Sorrindo, ela se apresentou como Murong Shan, a aluna que havia entrado na academia no ano anterior. Tu Xian Xiaoyu a questionou sobre ser uma veterana, mas a jovem respondeu que não era bem assim, enquanto se escondia atrás da carne. Logo depois, Murong Chan explicou que na verdade tinha repetido de ano por causa das notas baixas, e vindo fazer o exame de nivelamento. Enquanto comia, ela revelou que poderia ser expulsa se seus resultados fossem ruins, fazendo Wu Lingen notar que ela não parecia muito nervosa com isso. Pouco depois, TNG se aproximou para compartilhar informações que eles talvez não soubessem. Ele revelou que a veterana Murong vinha de uma famosa família de alquimistas, reverenciada em todas as 9 províncias. Consequentemente, ele explicou que ela havia desenvolvido uma técnica que transformava ingredientes alquímicos em comida sem perder seus efeitos. Ao ouvir isso, Wu Lingen percebeu que a carne que ele tinha acabado de comer era, na verdade, uma pílula espiritual. Naquele momento, ele se sentiu envergonhado por ter consumido algo tão valioso, mas Murong Chan o tranquilizou. Ela explicou que simplesmente não suportava ver alguém com fome. A gentileza dela deixou Wu Lingen e Tu Xianxiu sem palavras. Comovido, ele a chamou de anjo, enquanto a raposa ao seu lado resmungava que não era para tanto. De repente, uma multidão de admiradores passou correndo por eles, abrindo caminho para a jovem mestra. Naquele instante, Baidi se aproximou com um olhar focado, ignorando a comoção ao seu redor. Sem hesitar, Murong Chan correu até ela e, com admiração, pediu um autógrafo. Enquanto ela esperava ansiosamente, Baidi apenas a encarou friamente, deixando Wu Lingen e sua guardiã em silêncio. A número 1 recusou o pedido, mas a aconselhou a ter cuidado ao escolher seus amigos. Ela então se virou para Wu Lingen e prometeu que descobriria a verdade sobre o que ele fez na noite anterior. Enquanto ela se afastava, a multidão começou a especular se o que Qi e Ji disseram sobre o relacionamento deles era verdade. Por causa disso, Murong Chan perguntou se ele era mesmo próximo de Baidi, mas o garoto respondeu que apenas a conhecia. Ignorando a resposta, ela segurou a mão dele e pediu que as apresentasse, pois queria se tornar tão forte quanto a veterana. De repente, a voz da instrutora Mai Henshin ecoou, chamando o nome de Murong Chan 2 vezes. Do palco, ela a repreendeu por não prestar atenção e a mandou ir logo para a luta. Enquanto corria, a garota pediu a Wu Lingen para não se esquecer de dar o recado dela, e ele concordou em tentar. Com isso, Tu Xianxiu o aconselhou a ficar longe dela, mas ele respondeu que a achava uma boa pessoa. Ele então refletiu que alguém que se importava tanto com um estranho não poderia ser uma pessoa má. No palco, a instrutora lembrou que aquela era sua última chance de refazer o exame. A garota então respirou fundo para se preparar para a luta. Com um olhar determinado, ela disse a si mesma que precisava vencer pelo menos uma batalha para poder ficar. Então o pensamento de ter que voltar para um lugar sombrio a aterrorizou. A instrutora então anunciou a próxima luta e chamou a número 36 para subir ao palco. Em resposta ao chamado, uma figura encapuzada começou a caminhar em direção ao palco. Murong Chan observou sua oponente se aproximar, e sua expressão mudou para uma de completa surpresa. Ao abaixar o capuz, Xiu Huowu revelou seu rosto com um sorriso e anunciou sua presença. Com ambos os lados em posição, a instrutora se preparou para iniciar a luta. Enquanto isso, os dois oponentes se encaravam com expressões sérias, prontos para a batalha. Os assentos superiores, Yu Tangxin e Wai Luhong, questionavam como a jovem da família Murong foi parar no teste de calouros. Logo, o jovem severo explicou que ela tinha sido reprovada em quase todas as avaliações, até mesmo no teste de alquimia, e que provavelmente teria que repetir o ano. Com isso, ambos concluíram que se a veterana não vencesse nenhuma luta, talvez tivessem que mandá-la de volta para sua família. Então, Qianji comentou com Wu Lingen que, embora ela conseguisse preparar comidas medicinais poderosas, a garota não tinha nenhuma habilidade de combate. No centro da arena, o instrutor se posicionou mais uma vez para dar o sinal. Então, com um salto para trás, ele anunciou que a luta havia começado. Com os punhos cerrados, a Murong Harris pensou consigo mesma que não podia perder de jeito nenhum. Por outro lado, seu oponente comentou que não esperava lutar com uma garota tão fofa. Logo depois, o jovem imaginou que venceria facilmente com sua vasta experiência. Ainda mais confiante, ele fantasiou que, após a luta, tanto Xi quanto Baidi ficariam impressionadas com sua força e se juntariam ao seu harém.
Naquele momento, a garota avançou com um grito e desferiu um soco direto. Seu punho atingiu o rosto do jovem em cheio, pegando-o de surpresa. Com um impacto, ele foi arremessado para trás, enquanto sua oponente não lhe deu trégua, partindo para outro ataque. Então, Wu Lingen questionou por que aquele idiota estava parado ali sorrindo, enquanto o segundo Shang Shuyu sugeriu que ele devia estar pensando em algo feliz. Dentro de sua mente, o mestre Dan o repreendeu por sonhar acordado, mas o lutador insistiu que venceria porque ele era o protagonista. De volta à luta, a veterana Murong avançou e desferiu outro soco direto no rosto de seu rival. No último segundo, ele conseguiu segurar o punho dela, parando o ataque. Com o golpe bloqueado, o jovem avisou que o mesmo golpe não funcionaria nele uma segunda vez. Logo em seguida, ele a jogou por cima do ombro, arremessando-a para o outro lado da arena. A jovem aterrissou com força no chão, enquanto seu oponente começava a se levantar para seu próximo movimento. Mesmo assim, com a guarda levantada, ela se preparou para avançar novamente. Com isso, o jovem usou sua velocidade, afirmando que o combate corpo a corpo comum nunca o alcançaria. Na plateia, Wu Lingen gritou palavras de incentivo para a veterana, para o desespero do segundo Shang Shuyu. Ofegante, a jovem parecia estar ficando sem energia para continuar a luta. Mesmo assim, se recusando a perder, ela sacou 2 pernas de carne enormes, determinada a não desistir. Para surpresa de seu rival, a garota começou a devorar a comida bem ali no meio da arena. Então, Qian Ji explicou que a lutadora estava usando comida espiritual para aumentar seu poder de combate, fazendo Wu Lingen perceber que não era fome. Logo depois, ele revelou que a comida na verdade eram pílulas de verdade e que comer tanto de uma vez só poderia ter consequências graves. De repente, a energia acumulada explodiu em uma luz brilhante que cegou o jovem por um instante. Imediatamente depois, a Murong Harris apareceu com as roupas rasgadas, mas cercada por uma aura de poder. Na plateia, Wu Lingen e o segundo Shang Shuyu se perguntaram se o que viram foi uma explosão do corpo dela ou apenas de suas roupas. Com o nariz sangrando, o rapaz soltou uma risada debochada. Ele então declarou que mesmo com um esforço de última hora, a veterana não conseguiria derrotá-lo, e que ela deveria se preocupar em limpar o nariz primeiro. Ignorando o comentário, a garota respondeu que precisava tentar, mesmo que parecesse impossível. Com um grito, ela avançou contra o oponente, quebrando o chão da arena enquanto se movia. O ataque foi contudo na direção do lutador, que se preparou para o impacto. Enquanto o mestre Dan o avisava que a força dela havia superado o estágio de refinamento-chave, ele respondeu que já sabia. Então, o combatente declarou que a luta ainda não tinha acabado, e se preparou para atacar novamente. Com isso, o rapaz anunciou que também começaria a lutar a sério. O punho dela então se chocou contra a espada que ele usou para se defender. A força do impacto o surpreendeu, deixando-o atordoado por um momento. Então, o soco quebrou a guarda dele e o atingiu em cheio. Wu Lingen ficou impressionado com o poder da veterana, mas 2 Shang Shuyu notaram que ela estava apenas forçando o corpo até o limite. Logo depois, o observador explicou que com aquele nível de intensidade, a jovem não duraria mais que alguns minutos. No meio da arena em ruínas, a Harris respirava ofegante e já exausta pela batalha, com o suor escorrendo pelo rosto. Ela se perguntou em voz alta se tinha conseguido vencer. Na plataforma de observação, o instrutor perguntou se o rapaz havia sido espancado até a morte, mas o diretor Yu Chang-sing o tranquilizou. Com um olhar sério, o diretor afirmou que a batalha ainda não tinha acabado. Em meio à fumaça, a silhueta de uma espada apareceu, e o oponente estava surpreso por ter sido levado ao limite por uma garota local. Com o rosto machucado, ele se levantou e decidiu que era hora de mostrar sua verdadeira força. Com a espada no ombro, o rapaz declarou que precisava mostrar sua verdadeira força. Então, com o rosto ferido, ele avisou que desta vez não iria se segurar. Com isso, o lutador avançou rapidamente, prometendo não pegar leve com sua oponente. A Murong Harris se assustou com a velocidade dele enquanto ele se movia em círculos ao seu redor. Enquanto o lutador saltava por cima da arena, Wu Lingen gritou para ela olhar para cima, fazendo-a reagir. Logo, um ataque vindo de cima atingiu o chão com força, estilhaçando o piso da arena. Bem a tempo, a garota conseguiu saltar para trás e desviar do golpe. Com uma lótus de energia azul florescendo em sua mão, o rival declarou que ela não conseguiria escapar. Então, ele lançou a técnica Lótus de Fogo do Coração Azul diretamente na jovem. A energia explodiu em chamas azuis, envolvendo a combatente e destruindo parte da arena. Nas arquibancadas, Wu Lingen e Tu Shan, Xiao Yu observavam a cena em silêncio, incapazes de reagir. Em meio às chamas, a garota gritou enquanto suas roupas eram consumidas pela energia. Imediatamente, Tu Shan e Xiao Yu cobriram os olhos de Wu Lingen para que ele não visse, enquanto a plateia reagia ao golpe.
os instrutores reconheceram a chama de lótus azul e concluíram que a luta já parecia decidida. Em meio à fumaça, o jovem encarou sua oponente e perguntou qual era o problema. Com um sorriso, o lutador provocou, perguntando se ela ainda se recusava a desistir, enquanto a garota o encarava de volta com determinação. Sem responder, Harry sacou um frasco e bebeu seu conteúdo de uma só vez. No mesmo instante, uma aura de fogo explodiu ao seu redor, enquanto o frasco se estilhaçava no chão. A reação inesperada deixou o jovem completamente chocado. Então, a combatente avançou com um grito, liberando uma onda de energia que arremessou os destroços para longe. A jovem desferiu uma rajada de socos rápidos contra a espada dele, forçando-o a se esforçar para bloqueá-los. Observando a cena, um dos instrutores se perguntou se a garota havia enlouquecido. Momentos depois, Wu Lingyin se perguntou se a aura dela havia se intensificado devido a um avanço, mas Tu Shan e Xiao Yu negaram essa possibilidade. Tu Shan então explicou que a veterana estava forçando seus limites com ainda mais pílulas. Com isso, Tu Shan e Xiao Yu concluíram que, naquele momento, a garota estava literalmente queimando a própria força vital. Mesmo ferida, a lutadora continuou seu ataque, gritando sem parar que não podia perder. Vendo a teimosia dela, o jovem avisou que não ia mais se segurar. Com um novo golpe, ele a prendeu dentro de uma lótus azul gigante, que explodiu e a arremessou pelos ares. Assim que ela caiu, o lutador se preparou para finalizar a batalha. Vendo o perigo, o instrutor Mai Reng gritou para que a luta fosse parada imediatamente, mas ignorando o aviso, o jovem lançou seu ataque de redemoinho de lótus azul contra Harris. O instrutor gritou de novo para pararem a luta, declarando que já havia acabado. Com uma expressão de pânico, Mai Hengxin percebeu que era tarde demais para intervir. Caída no chão, a garota se perguntava se aquele era mesmo seu fim. Logo, uma memória veio à tona, mostrando um parente destruindo sua comida e a repreendendo por desonrar a família com receitas inúteis. Em sua lembrança, a jovem perguntava por que a família Mering não podia se libertar das amarras da alquimia, já que sua comida tinha o mesmo efeito das pílulas. A única resposta que recebeu foi um tapa, enquanto ouvia que cozinhar era uma desgraça para o nome da família. Com isso, seus parentes decidiram mandá-la para a academia Shujingshan, planejando arranjar um casamento para ela se falhasse. Então, um dos membros da família a expulsou, chamando-a de inútil e de uma vergonha para o clã. A lembrança terminava com a garota caída no chão, chorando enquanto cerrava os punhos. Com um olhar determinado, ela jurou que provaria que a comida que fazia era tão boa quanto qualquer pílula. De volta ao presente enquanto a energia a envolvia, a lutadora se perguntou se algo poderia realmente mudar. No último segundo, o ataque de energia foi detido antes de atingi-la. De repente, Wu Lingyin apareceu na frente da garota, bloqueando o golpe final. Com uma expressão séria, ele encarou o rival e declarou que não podia permitir que ela se machucasse, pois Sima Murong era uma boa pessoa. Quando perguntado se estava tentando impedi-lo, o jovem afirmou que sim, se a intenção fosse machucá-la. Com um sorriso, o lutador o chamou de corajoso por ousar desafiá-lo. De repente, o instrutor Mai Hengxin saltou entre os dois e ordenou que saíssem da arena, declarando a partida encerrada. Então, o examinador apontou para o jovem ferido e o declarou o vencedor da batalha. Girando sua arma, o jovem se preparou para deixar a arena. Antes de sair, ele avisou que o outro deveria vencer a próxima luta, ou não teria a chance de enfrentá-lo pessoalmente. Sem entender a ameaça, Wu Lingyin respondeu que faria o seu melhor para passar da primeira rodada. Com isso, Tu Shan Xiao o repreendeu por estar tão calmo diante de uma ameaça clara, mas ele não entendeu o que tinha acontecido. Naquele momento, a herdeira começou a tossir, ainda enfraquecida pela luta. Enquanto Wu Lingyin a amparava e perguntava se ela estava bem, a jovem agradeceu por ele a ter salvado. Com uma expressão triste, ela lamentou não ter conseguido vencer uma única rodada, mesmo dando tudo de si. Então a garota começou a chorar de frustração. De repente, ela vomitou e Wu Lingyin, alarmado, pediu para Tu Shan Xiao buscar rapidamente algumas pílulas de cura. Enquanto a segurava nos braços, ele tentou confortá-la, mas a lutadora insistiu que estava bem. Logo depois, ela explicou que simplesmente tinha comido demais, fazendo Tu Shan Xiao reclamar da cena nojenta. Com gentileza, Wu Lingyin se ofereceu para ajudar a Sênior Murong a descer para descansar, e ela agradeceu. Antes que pudessem sair, o instrutor Mai Hengxin os interrompeu e perguntou aonde o garoto pensava que ia. Logo em seguida, ele o informou que era a sua vez de lutar na arena. Com isso, o examinador revelou que seu oponente era Wang Tisho, que o encarou com um sorriso de desprezo. Wu Lingyin então pediu a Tu Shan Xiao para levar a herdeira para fora do palco, e a jovem lhe desejou boa sorte. Enquanto a amparava, a raposa resmungou em pensamento por ter que cuidar daquela mulher tola.
Imediatamente, Ma Hengxin ordenou que ambos os lados se preparassem para o combate. Na arena, Wu Lingyin encarou seu oponente, que esperava do outro lado. Com zombaria, Wang Tishu declarou que parecia que ele havia desistido de sua última chance de sobreviver. Em resposta, o garoto apenas o encarou de volta em silêncio, sem mostrar qualquer reação. Com um salto, o instrutor se afastou e anunciou oficialmente o início da partida. Batendo a arma no chão, o rival declarou que, já que era assim, ele teria que matá-lo. Na plateia, todos se preocuparam com o poder do lutador, mas Tu Shangxiao os acalmou, dizendo que eles não conheciam a força de Lingyin. Com total confiança, ela declarou que nenhum ataque conseguiria derrubá-lo. Na arena, Wang Tishu apenas observava seu inimigo, se guardando para o golpe final. Sem entender a postura de seu oponente, Wu Lingyin se perguntava que tipo de golpe era aquele. De repente, Wang Tishu gritou e liberou uma aura sombria que rasgou suas roupas de cima a baixo. Então, uma luz forte explodiu na frente de Wu Lingyin, que observava a cena em silêncio. Seu oponente apareceu vestindo roupas de baixo cor-de-rosa e executou sua dança do pilar de ferro. O impacto visual fez o jovem sangrar pelo nariz instantaneamente. Nas arquibancadas, vários espectadores também desabaram para trás, sangrando da mesma forma. Com nojo, Tianzai explicou que o golpe causava uma náusea tão forte que as pessoas não conseguiam ficar de pé. O instrutor Huang Luhong comentou que usar um golpe visualmente tão agressivo era uma vergonha para a academia. Diante disso, o diretor Yu Tangxin o corrigiu, afirmando que o efeito visual era apenas uma distração. Ele então perguntou se o instrutor não tinha notado que havia algo de errado com todos na arquibancada. Ajoelhado e segurando o estômago, Wu Lingyin sentia náuseas e mal conseguia se manter em pé. Aproveitando a chance, Wang Tishu saltou com sua arma e gritou para ele morrer. O pilar atingiu o chão com força, levantando uma nuvem de poeira e detritos. Mesmo enfraquecido, Wu Lingyin conseguiu saltar para longe e desviar do golpe. Com um rosnado, Wang Tishu se preparou para atacar novamente, sem dar chance de escapar. Com um movimento giratório, o rival executou sua dança redemoinho do pilar de ferro ao redor de Wu Lingyin. Na plateia, os espectadores não aguentavam mais a cena, cobrindo os olhos e vomitando de enjoo. Ao lado de Zhu Xianxiao Yu, a herdeira de repente pareceu entender o que estava acontecendo. Ela então explicou que o comportamento nojento era apenas uma distração para o verdadeiro truque, a fumaça tóxica liberada pelo pilar de ferro. Com um sorriso vitorioso, Wang Tishu se gabou de que a arena inteira já estava cheia com sua fumaça venenosa. Assim, sentindo os efeitos do veneno, o jovem cobriu a boca, lutando para resistir. Enquanto isso, Zhu Xianxiao Yu o acusou de ser desprezível por usar veneno secretamente. Em resposta, o assassino declarou que em uma arena de vida ou morte, todos os meios eram válidos, e de longe Mei Yanli assistia com satisfação, elogiando a atuação do lutador contratado. Ao seu lado, Zhou Shimogu comentou que quase caiu no truque, mas o instrutor o corrigiu dizendo que na verdade ele tinha caído. Logo depois, Wang Tishu avançou com um grito e exigiu que seu oponente morresse em agonia. No entanto, paralisado pelo veneno, o garoto se perguntava o que estava acontecendo, pois seu corpo não se movia e sua cabeça latejava de dor. Aos poucos, sua expressão mudou para pânico ao perceber a gravidade da situação. Vendo seu rival em apuros, o assassino zombou dele por ainda tentar lutar sem usar nem 10% de sua força. Ele então se aproximou para o golpe final, prometendo acabar com seu sofrimento rapidamente. Com isso, o pilar atingiu o rosto do garoto em cheio, forçando-o a recuar ferido, enquanto o inimigo o observava com desdém. Logo em seguida, ele iniciou a frenética dança do pilar de ferro, desferindo uma sequência brutal de golpes. A saraivada de golpes atingia seu corpo sem parar, e o garoto só podia aguentar os impactos. Nas arquibancadas, Murongshan gritava para ele parar de lutar, enquanto Tianji se preocupava com a derrota iminente. Desesperada, a raposa implorou aos instrutores que parassem a luta imediatamente. No entanto, Ma Granxin respondeu que não podia parar a luta, já que o garoto ainda tinha capacidade de revidar. Apesar disso, os golpes implacáveis continuavam a castigar seu corpo. De longe, Baidi observava e se perguntava se essa era toda a força que ele tinha, decepcionada com o que via. Com seu oponente já enfraquecido, Wang Tishu se preparou para o golpe final. Logo depois, o pilar atingiu seu alvo em cheio, espalhando sangue pela arena. A cena chocou toda a plateia, e até o próprio assassino ficou surpreso com o resultado. Mesmo assim, o jovem conseguiu segurar o pilar de ferro com as mãos, parando o ataque. Sem entender, o inimigo questionou por que ele ainda resistia com a pouca força que lhe restava. Ferido, o garoto explicou que, por ter tão pouca energia, ele precisava colocar tudo o que tinha em um único soco.
Com um sorriso de desprezo, o rival perguntou se ele realmente acreditava que um soco tão fraco poderia machucá-lo. Naquele instante, o punho atingiu a lateral de Wang Tizu, e imediatamente, sua expressão mudou para choque ao sentir o impacto. De repente, uma onda de energia explodiu de dentro de seu corpo, e ele gritou enquanto o dano se espalhava. A força do soco se propagou pela arena em anéis de energia, expandindo-se a partir do ponto de impacto. A explosão foi tão forte que pôde ser vista das arquibancadas, deixando todos os espectadores atônitos. Com o corpo todo machucado, Wang Tiju encarou o jovem lutador, sem conseguir acreditar no que tinha acontecido. Finalmente, com um último suspiro, o assassino desabou no chão da arena, completamente derrotado. De pé, coberto de feridas, Wu Lingen simplesmente declarou que havia vencido a luta. Caído no chão, Wang Tizu murmurou que a derrota era impossível. Então ele questionou como seu oponente conseguiu derrotá-lo tão facilmente, mesmo estando envenenado. Wu Lingen apenas se virou de costas, sem dar uma resposta direta. Com um olhar sério, o jovem revelou que este era o poder que ele possuía, mesmo em um estado enfraquecido. Sem entender, o homem derrotado o chamou de monstro, chocado com a revelação. Logo, a instrutora Meg Ranchin anunciou que o vencedor da rodada era Wu Lingen. Com um sorriso discreto, o jovem comemorou sua vitória. Depois disso, os instrutores decidiram dispersar a névoa venenosa que ficou na arena. Com isso, Huang Luhong liberou um dispositivo que sobrevoou o campo de batalha. Os artefatos espalharam um antídoto que parecia uma chuva, curando todos os afetados pelo veneno. Enquanto sentia a chuva, Wu Lingen percebeu que sua força tinha sido restaurada. Naquele momento, Murong Chen correu em direção a ele e o parabenizou por sua vitória. Com um abraço, ela o elogiou por ser ainda mais poderoso do que ela tinha imaginado. A cena despertou a fúria de Tu Shanxiu, que avançou na direção dos dois, com um olhar ameaçador. Enquanto o jovem era abraçado, a raposa se aproximava cada vez mais, pronta para intervir. Com um grito, Tu Shanxiu se colocou entre eles e avisou Murong Chen para não chegar tão perto de Lingen. A garota tentou se justificar, mas a raposa a acusou de estar interessada no corpo dele. De longe, Xiao Hou reclamou que deveria ser ele ali, cercado por garotas bonitas, e Mei Yanli o questionou sobre o porquê dele se sentir assim. Logo, o instrutor admitiu que a força do vencedor tinha de fato superado suas expectativas, e então Mei Yanli perguntou a Xiao Hou se ele tinha certeza de que conseguiria dar conta daquele oponente. Com uma aura de confiança, o jovem respondeu que a palavra perder não existia em seu dicionário. Nesse momento, Xiao Shenyu apareceu por trás dele e o multou em 500 pedras espirituais por colocar fogo na academia. Irritado, o jovem questionou a multa, mas Mei Yanli o segurou para que ele não agisse por impulso. Sussurrando, ele avisou que aquele homem era o disciplinador da academia e também o tio do diretor. Xiao Shenyu apenas observou a cena com uma expressão séria e intimidadora. Com isso, Mei Yanli apontou que o diretor estava observando a confusão de longe. A contragosto, Xiao Hou concordou em pagar a multa e entregou um saco de pedras espirituais. Imediatamente, ele recebeu outra punição, desta vez de 1000 pedras, por atacar maliciosamente um funcionário da academia. Enquanto Mei Yanli tentava acalmá-lo, o jovem gritou de raiva, mas acabou concordando em pagar. Assim que os dois saíram, ele se ajoelhou no chão e jurou que faria o diretor e aquele velho pagarem em dobro pelo que fizeram. Caído no chão com sua raiva fervendo, Xiao Hou lançou um último olhar na direção de Wu Lingen, como se o culpasse também por suas frustrações. De repente, Wu Lingen estremeceu, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Ele resmungou baixinho que o ar tinha ficado estranho, deixando Duo Shen Xiaoyu intrigado. Logo depois, Tianji o parabenizou por derrotar um assassino de 5 estrelas. Mas, Wu Lingen respondeu seriamente que a luta não tinha sido tão simples quanto pareceu. Com um sorriso malicioso, o informante revelou que a batalha lhe rendeu informações valiosas sobre Wang Tishu, as quais ele poderia vender por um bom preço no mercado negro. Naquele momento, o instrutor Mai Henshin chamou Tianji, lembrando-o de que sua participação na primeira rodada ainda estava pendente. Surpreso, o garoto percebeu que era a sua vez de lutar. Com passos firmes e cautelosos, ele subiu na arena para enfrentar seu oponente. Do outro lado, Yu Jiaxiu esperava em silêncio, um jovem de cabelos vermelhos e um olhar calmo. Nos assentos superiores, o diretor Yu Shanxin confirmou para Huang Luhong que o garoto era, de fato, seu neto inútil. Ele então explicou que, como o jovem se recusou a aprender as técnicas da família, não teve outra escolha a não ser mandá-lo para a academia. Nas arquibancadas, as revelações provocaram murmúrios entre os alunos, que comentavam sobre a identidade do competidor. Enquanto o grupo de Wu Lingen mostrava preocupação, Tianji permanecia calmo e declarou que seu líder o estava subestimando.
Com seu livro em mãos, ele afirmou que mesmo sem grande habilidade de combate, a inteligência poderia compensar a diferença de força. De frente para Yu Jiaxiu, ele revelou que já possuía muita informação sobre ele, por ser o neto do diretor. Com confiança, ele declarou que usando as técnicas secretas da seita Tianji, ele jamais cairia sem lutar. Assim que o instrutor anunciou o início da partida, os dois se encararam intensamente. Logo, Tianji ativou sua técnica divina, e um olho celestial se abriu em sua testa. Tu Xiang Xiaoyu, surpresa, explicou que aquela era uma habilidade secreta da seita Tianji, dominada por poucos capazes de ver o futuro. Observando a postura de Tianji, ela comentou que ele realmente guardou uma carta na manga para este momento. Enquanto isso, Yu Jiaxiu se preparava, curioso para ver o poder daquela técnica. Concentrado, Tianji iniciou a dedução Tianji. A técnica revelou que havia uma chance de 85% de Yu Jiaxiu iniciar a luta com um ataque do elemento terra. Logo em seguida, Yu Jiaxiu usou a onda de terra e rocha, forçando Tianji a saltar rapidamente para o lado para desviar. De longe, Yu Jiaxiu observava o garoto se equilibrar no topo de uma das rochas. Com um sorriso confiante, Tianji declarou que já havia calculado aquele ataque e que, por isso, não seria atingido. Impressionada com a precisão dele, Wu Lingen comentou sobre os movimentos do garoto, e Tu Xiang Xiaoyu confirmou que era o efeito da técnica. Ela explicou que o olho celestial permitia a Tianji acessar os pensamentos divinos do ancestral Tianji, como se estivesse possuído. Naquele instante, uma aura poderosa surgiu atrás dele, revelando a imagem imponente de um espírito ancestral. Enquanto o jovem guerreiro se preparava para seu ataque, uma aura vermelha começou a envolver suas mãos. Com isso, a técnica de Tianji revelou que a chance de um ataque do elemento terra combinado com artes marciais era de 90%. Logo em seguida, o rapaz avançou em alta velocidade, usando a técnica rastro brilhante para se aproximar de seu oponente. Sem entrar em pânico, o garoto simplesmente ergueu a mão na posição exata indicada por sua premonição. No momento em que o punho do inimigo se aproximou, ele conseguiu bloquear o golpe com precisão. Mesmo com o bloqueio, a força do impacto o atingiu em cheio no rosto. Com o golpe, o jovem visionário foi arremessado para trás e caiu inconsciente no chão da arena. Enquanto seu oponente observava, o garoto permaneceu no chão, completamente derrotado. Das arquibancadas, Wu Lingen e Tu Xiang Xiaoyu gritaram o nome do estudante, chocados com o resultado. Mesmo ferido, o garoto já estava de pé novamente, rabiscando em seu caderno sobre a necessidade de calcular a diferença de força da próxima vez. Logo após terminar suas anotações, ele apagou de novo, deixando Wu Lingen ainda mais preocupado. Naquele momento, o instrutor Mei Henshin parabenizou o jovem mestre por sua vitória, enquanto Wu Lingen se perguntava se seu companheiro ficaria bem. Nos assentos superiores, o diretor comentou sobre o progresso do lutador, mas lamentou que ele ainda se recusava a usar as técnicas da família Yu. Após a luta, o vencedor olhou na direção dos instrutores no céu, e então se virou para deixar a arena. Com isso, o instrutor Mei Henshin o autorizou a descer do palco. Logo depois, Wu Lingen carregava seu colega nas costas, elogiando-o por sua força e sua técnica do terceiro olho. Com o rosto inchado, o garoto respondeu que não precisava aprender essas coisas, mas Wu Lingen lamentou ter pouco talento para isso. Naquele momento, o instrutor Mei Henshin anunciou que a segunda rodada seria organizada aleatoriamente e que os estudantes chamados deveriam subir na arena. Nos assentos superiores, o diretor-instrutor, Tuan Luhong, questionou a decisão de selecionar oponentes aleatoriamente. Em outro lugar, o chefe Huo Wu se preocupava que talvez não conseguisse enfrentar Wu Lingen, mas Mei Anli o tranquilizou. Com um sorriso, a instrutora revelou que o Wu Lingen tinha ofendido mais gente do que apenas os dois. Logo em seguida, Mei Henshin amassou um pedaço de papel em sua mão e anunciou que a primeira partida havia sido decidida. Parado em frente à máquina de sorteio, ele abriu os papéis para revelar os nomes dos competidores. Assim, a luta seria entre Wu Lingen e Xiao Huowu, que sorriu com confiança. No entanto, Tu Xiang Xiaoyu e Murong Chen questionaram como isso era possível se a seleção era aleatória, mas Wu Lingen disse que não tinha ouvido nada sobre isso. Imediatamente, o instrutor se defendeu, perguntando como eles poderiam manipular os resultados para mirar nos novos discípulos. Logo depois, Xiao Huowu deu um passo à frente, afirmando que acreditava que o instrutor Mei não mostraria favoritismo. Vendo a hesitação de seu rival, Tu Xiang Xiaoyu o acusou de ser arrogante e ter medo de lutar. Com um olhar sério, Wu Lingen a interrompeu, declarando que já era o suficiente. Ele então afirmou que, para entrar em uma classe melhor, não podia recuar nem um pouco. Enquanto Murong Chen e Tu Xiang Jiaoyu admiravam a postura decidida de seu companheiro, o visionário aproveitou a chance para anotar os interesses das duas garotas em seu caderno.
Com ambos os oponentes em posição, a arena ficou em silêncio, aguardando o início do combate. Com um sorriso, Xiao Huo comentou que não esperava que seu rival realmente tivesse a coragem de subir e lutar. Ele então avançou, determinado a resolver velhas e novas rixas de uma só vez, golpeando o chão da arena com sua arma. Momentos depois, Tushan Xiaoyu reclamou do ataque surpresa, mas o instrutor Mei Henshin fingiu que já tinha anunciado o início da partida. Irritada, a raposa concluiu que todos na academia pareciam estar mirando no seu mano. Na arena, os dois lutadores trocavam uma série de golpes em alta velocidade. Com um movimento rápido, o agressor criou uma imagem residual para confundir seu oponente. Assim que o espectador gritou um aviso, Wu Lingen já estava se virando para o ataque vindo por trás. Ele então deu um soco rápido, e Xiao Huo admitiu que a velocidade do garoto era realmente impressionante. Logo em seguida, uma explosão massiva de energia azul se espalhou por toda a arena. Sem recuar, o desafiante usou o próprio braço para bloquear as chamas azuis que avançavam. Com isso, o oponente declarou que já tinha decifrado seu estilo de luta e não o deixaria chegar perto. Sentindo o calor da energia, Wu Lingen assoprou a própria mão para esfriá-la Tianlen. De repente, a expressão do garoto mudou quando ele percebeu algo importante. Com um grito, Xiao Huo invocou a técnica do dragão de fogo de 3000, conjurando duas criaturas gigantescas de chamas azuis. Com isso, a alta temperatura das chamas forçou seu oponente a recuar, pois ele percebeu que não conseguiria bloquear o ataque com o próprio corpo. De longe, Mei Yan lhe observava com satisfação, incentivando o ataque para encurralar seu rival. Enquanto isso, Bai Shi observava a luta, esperando que Wu Lingen finalmente revelasse suas técnicas demoníacas. Encurralado na borda da arena, ele viu seu inimigo preparando um novo ataque para finalizá-lo de uma vez por todas. Momentos depois, a técnica Dragões Gêmeos entrando no mar avançou na direção de Wu Lingen, que se preparou para o impacto iminente. Com um grito, Wu Lingen declarou que não tinha outra escolha a não ser usar sua força total. Enquanto isso, Moranchan e Qianji observavam com entusiasmo, ansiosos para ver qual técnica ele usaria. Com as mãos em posição, o jovem se preparou para executar uma de suas técnicas imortais. Então ele gritou, exercício de peito, liberando uma onda de energia que repeliu as chamas azuis. Chocado, Xiao Huo protestou que aquilo não chegava nem perto de uma técnica imortal, enquanto o desafiante se gabava de tê-la desenvolvido com sua experiência em exercícios físicos. Com isso, o oponente admitiu que ele tinha certa habilidade, mas avisou que seus truques não acabavam ali. Logo depois, a energia dos dragões se dispersou, explodindo em pequenas chamas ao redor do jovem lutador. Em um instante, as chamas se transformaram em dezenas de pequenas flores de lótus de fogo. Com a arena coberta de chamas, Xiao Huo desafiou a tentar pegá-las com as mãos. Diante da nova ameaça, Wu Lingen decidiu que precisava usar uma técnica imortal ainda mais forte. Imediatamente, ele executou a técnica imortal do pulo lado a lado. Nesse momento, Zhang Ma, que assistia de longe, questionou se ele tinha aprendido sua técnica, mas foi repreendido por um colega. Com movimentos rápidos, o jovem criou várias imagens residuais de si mesmo que se moviam pela arena. Irritado, Xiao Huo percebeu que seu rival estava usando o fluxo de ar de seus movimentos para dispersar as chamas. Com seu oponente ainda cercado pela energia elemental do fogo, ele se preparou para o golpe finalizador. Assim, Xiao Huo invocou a prisão de rochas flamejantes, cercando o desafiante com fogo e pedra. Enquanto isso, Tianji e Murongchan se perguntavam como ele podia usar técnicas de terra, e o informante notou a ausência de flutuações elementais. Logo depois, Meg Yanley se gabou da técnica de troca dos 5 elementos de Xiao Huo, fazendo o garoto reclamar que ele estava apenas inventando nomes. Com um sorriso, o oponente refletiu sobre como os nativos deste mundo não entendiam os princípios dos 5 elementos. Nos assentos superiores, o diretor Yu Tanxin ordenou que Huang Luhong registrasse a técnica do garoto. No entanto, o instrutor lembrou do alto custo dos cristais de rocha espiritual, fazendo o diretor engasgar de surpresa. De volta à arena, Xiao Huo se gabou de que, com o conhecimento dos princípios do mundo, suas técnicas tinham variações infinitas. Com um novo grito, ele se preparou para desferir seu golpe final. Então, o jovem executou a explosão de rocha perfurante, fazendo as muralhas de fogo e pedra desabarem sobre seu oponente. Logo em seguida, as rochas e chamas desabaram sobre Wu Lingen, que estava preso no centro da explosão. Assim, Tianji e Murongchan gritaram o nome dele, preocupados com o resultado do ataque, enquanto o diretor lamentava a perda de suas pedras espirituais, e Huang Luhong tentava chamar sua atenção. Com uma coxa de frango na mão, Murongchan se preparou para correr e salvar Wu Lingen, se recusando a ficar parada. No entanto, Tu Shanxiu a impediu, insistindo que ela não piorasse os problemas do mano. Com total confiança,
A raposa a tranquilizou, garantindo que uma técnica tão pequena não era problema para ele. Com um ar de superioridade, Shu Huo declarou que um nativo deste mundo jamais poderia se comparar a ele, o filho do destino. De repente, o chão da arena começou a tremer e rachar sob seus pés, deixando-o atordoado com o que estava acontecendo. Nas arquibancadas, todos se perguntavam o que estava acontecendo, questionando se era um terremoto. Com um sorriso confiante, Tu Shangxiu simplesmente declarou que seu mano Lingen era verdadeiramente invencível. Então o chão se partiu para cima, revelando uma intensa energia amarela. Logo Wu Lingen emergiu dos escombros, executando a técnica imortal do supino em super velocidade. A cena deixou Shou Huo completamente chocado, se perguntando como tal coisa era possível. Então, Tu Shangxiu explicou que aquelas lajes de pedra não eram nada perto do treinamento normal do seu mano. Em meio aos destroços, o desafiante comentou que o peso ainda era muito leve para ele. Irritado, Shou Huo se recusou a acreditar que alguém deste mundo pudesse humilhá-lo. Ele então declarou que, como o escolhido, não havia como ele perder para um mero ninguém. Com isso, o jovem usou a técnica do metal, que pega emprestado o ímpeto da terra, para fortalecer sua arma. Logo depois, ele se preparou para desferir o golpe do trovão contra seu oponente. Nos assentos superiores, o diretor lamentou que a raiva havia nublado o julgamento de seu neto, fazendo-o esquecer a maior habilidade de seu oponente. De volta à arena, Wu Lingen se preparou para usar outra de suas técnicas imortais. Enquanto o ataque descia, o garoto executou o exercício de rotação do corpo. Com um chute giratório, ele atingiu a arma do seu oponente em cheio, estilhaçando-a em pedaços. O impacto do golpe se refletiu nos olhos de Shou Huo, que viu sua arma ser destruída. Com o rival desarmado, Fu Lingen se virou e declarou que ele tinha perdido. Nas arquibancadas, Tu Shangxiu e Mu Rongqian comemoraram a força e a vitória dele. De longe, Meng Yanli se irritou, questionando como o lutador dele pôde perder para um moleque sem cultivo. Com a vitória garantida, o desafiante começou a se afastar, deixando o inimigo para trás. Caído no chão, Shou Huo gritou, se recusando a aceitar a derrota e ordenando que ele ficasse parado. Ele então se levantou e implorou para que o mestre Dan lhe desse força, determinado a não perder daquele jeito. E aí, pessoal, gostaram desta história? Eu gostei muito! Se quiserem acompanhar a próxima parte, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Até a próxima história, pessoal!